Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Você está ouvindo o História FM. Guerras da Independência. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto que muitas vezes não se toca muito nesse tema quando a gente fala da independência do Brasil, né? Se fala muito daquela mitologia do Pedro I, nas margens do Ipiranga e tal, mas as guerras que se seguem e as tensões políticas e militares da época normalmente não aparecem tanto, né? Então vamos tentar cobrir um pouco desse tema hoje. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Hélio Franchini, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Hélio, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Ok, muito obrigado. Muito bom falar com vocês. Um prazer, agradeço demais a oportunidade, o convite. Meu nome é Hélio Franchini Neto. Eu sou historiador e diplomata de carreira. Nesse momento, eu sou ministro conselheiro aqui na Embaixada do Brasil em Santiago. E a minha formação foi a graduação em Direito, um mestrado em Ciência Política e doutorado em História, cuja tese foi exatamente uma análise do processo de independência, que inicialmente tinha como objetivo começar a partir de uma perspectiva de história militar, mas que terminou num projeto mais amplo sobre a independência nacional. Então é isso, vamos entender um pouco mais as guerras da independência do Brasil, depois que eu dar um recado para vocês. Pessoal, eu digo isso todo episódio e eu vou ter que dizer nesse aqui também que é a nossa campanha no Apoia-se que permite que esse projeto esteja no ar. O História FM é um projeto que está em andamento desde 2019, um projeto educacional, gratuito, que traz vozes das universidades para falar com o grande público, oferece esse palco, digamos assim, para pesquisadores, para acadêmicos, e tenta fazer essa ponte entre o que a academia está produzindo em termos de conhecimento e o que uma grande parte do público geral gostaria de saber sobre história, mas nem sempre tem acesso. Então, se você acha que esse trabalho é importante e deveria continuar existindo, eu peço que você considere a possibilidade de apoiar a gente em apoia.se/obrigahistoria. O link está na descrição desse episódio e lá você consegue ver as recompensas, beleza? Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Felipe Araújo, Marcos Costa, Adolfo Bernardo, Fernando Pepeu, Leandro Oliveira, Jonas Marinho, Thiago Queiroz, Felipe Bronski, Cassiana Guerreiro, Gabriel Landa, Marco Benedito, Tassiana Souza, Guilherme Caspros, Fernando de Carvalho, Cauã Lemes, Bruno Santos, Antônio da Silva, Paula Barros, Ana Magalhães e Fábio Moraes. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu errei o nome ou o sobrenome de alguém. E você que está ouvindo, se você quer fazer parte do hall de pessoas que permite que o História FM exista, acesse apoia.se/obrigahistoria e faça a sua colaboração. O link está aqui embaixo na descrição. Se, por outro lado, você quiser ajudar pela chave Pix, por qualquer motivo que seja, você pode fazer isso pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Uma coisa que você já deve ter ouvido é que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com o que houve na América Espanhola ou na América do Norte, mas o Brasil teve sim sua guerra de independência, que durou cerca de 2 anos. O objetivo desse episódio aqui é fazer um panorama a respeito não só da independência, mas principalmente das guerras que aconteceram durante esse processo. Aqui no podcast a gente tem ouvintes que não são historiadores, tem os que são, claro, mas boa parte do público são pessoas que são entusiastas. E apesar de nós já termos um episódio sobre a independência do Brasil, eu acho que é interessante trazer alguns pontos aqui para ficar todo mundo na mesma página. Então, queria pedir para você fazer uma breve introdução das causas que levam ao início do processo de independência do Brasil. Perfeito, meu caro. O processo de independência do Brasil ele é interessante porque, na verdade, a gente tem que pensar ele
Primeiro com um pressuposto, que é um problema que a gente sempre tem, que a gente pega o Brasil que a gente conhece hoje e projeta para trás, tentando encontrá-lo antes de sua própria construção. Isso atrapalha um pouco a compreensão daquele momento político, dos desafios políticos que a gente tinha naquele momento. Então você tem essa questão da projeção que a gente pode debater sobre o tema do nacionalismo, a própria existência de uma ideia de Brasil anterior a 1822 e o processo político em si. É bom a gente destrinchar. Mas o processo da independência em si, nós precisamos juntar dois processos paralelos, que é um processo político social que está acontecendo nas províncias do então Reino do Brasil, mas com consequências também no resto do Império Português, né? Isso a partir da Revolução do Porto de 1821, um processo que desfaz, de uma certa forma, as estruturas políticas que estavam ali presentes em todos os cantos desse império, e um processo específico que vai acontecendo paralelamente, que é um elemento de uma certa disputa que vai surgir entre o Rio de Janeiro e Lisboa pela própria liderança política do Reino Português. Lembrando que, a partir de 1808, quando chega a família real, instala no Rio de Janeiro, o que se tem não é uma instalação provisória. Gradualmente, você tem um processo que a gente poderia chamar de metropolização do Rio de Janeiro. Ele vai se tornando metrópole, com os elementos de metrópole que são naturais da sede do Estado. Você tem os tribunais, o legislativo, as academias militares, o corpo diplomático. Ou seja, vem com essa estrutura da corte portuguesa, vem uma série de instituições que tornam, na prática, o Rio de Janeiro, a gente poderia até falar, eu sei que para alguns isso pode parecer estranho, a capital do Império Português nesse momento. E com a Revolução do Porto de 21, que tem vários elementos, a gente pode discutir seu caráter liberal, o elemento da Constituição, que atrai muito as províncias e muito da sociedade portuguesa que está no Reino do Brasil, mas também tem um elemento que eles chamam de regeneração, ou seja, de recuperação da estrutura política anterior. Essa ideia da regeneração, que é recuperar, principalmente pela capital, Lisboa, o poder que ela tinha antes, que vai ser interpretado do lado do Rio de Janeiro como o que a gente fala da ideia da recolonização, de um projeto de recolonização. Que você pode dizer que foi um pouco de propaganda a ideia de recolonização, mas que por trás tinha um elemento de verdade, que era a tentativa de Lisboa recuperar seu poder que tinha anteriormente. E você tem, então, um reino unido de Brasil, Portugal e Algarves, que tem duas capitais que terminam nesse processo político novo de reorganização do Império Português, que é o processo constituinte de 2021. Nessa disputa por esse poder, você tem o elemento imediato que provoca a ruptura, que nós poderíamos falar de uma independência, ou mesmo só de uma cisão entre duas áreas do Estado português, o Rio de Janeiro e Lisboa, e que levam, então, à causa imediata, essa disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa, a causa imediata da independência. Só que sobre essa causa, que é muito mais complexa e também muito mais interessante do que aquela mera ideia do divórcio pacífico, você tem também outros elementos políticos que tornam muito mais complexa e bagunçada essa equação, que levam a que a disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa ganhe um ar muito mais conflitivo e belicoso, na medida em que essas decisões dos dois lados precisam alcançar todas as outras províncias. Não foi um processo em que, a partir do momento em que Dom Pedro começa um movimento político no Rio de Janeiro, há uma adesão natural de todas as províncias. Pela distância, por diferenças, por desconfianças, você tem um processo muito mais complexo, num contexto em que essas províncias, que é o primeiro processo que eu falei, já estão em um momento muito turbulento, já você tem várias explosões de guerra civil, de conflitos locais acontecendo. Sobre isso, então, esse processo de disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa vai levar a que você tenha em vários pontos mobilizações militares que são absolutamente estratégicas para o processo de construção do Estado brasileiro, como a gente veio a conhecer depois. Então, você tem uma causa imediata do processo de independência, que é a disputa entre Lisboa e Rio de Janeiro, mas cujo desenvolvimento em termos de construção de qual Estado ia representar dessa independência é um elemento muito mais complexo e muito violento, que a gente pode chamar de uma guerra de independência do Brasil, não porque você teria algum tipo de Estado no Rio de Janeiro, sem saber direito qual era o tamanho, sem a guerra, mas a guerra ela é necessária, ou seja, as operações militares são necessárias para que o projeto desenvolvido no Rio de Janeiro, sob a liderança do Dom Pedro, alcançasse todas as províncias do que então era o Reino do Brasil, não era mais colônia,
colônia, mas o Reino do Brasil. Então, é nesse momento que você cria essa ideia de Brasil em 22, mas com conflitos que vão até 23 e o processo de consolidação desse Estado, que vai praticamente até 1850, mas que você gradualmente constrói o Brasil que a gente conhece. Por isso que gera essa confusão, que muitas vezes a gente já pega esse Brasil pronto e projeta no passado, por exemplo, na época colonial, e acha que foi tudo mais fácil, que o Brasil já estava pronto, bastava se livrar das correntes que seguravam Portugal, como se naquele momento anterior a 1822 já houvesse uma diferença entre os dois estados, já existissem brasileiros. E a partir desse conhecimento do que era a realidade da colônia, depois reino do Brasil, é que a gente consegue compreender de uma forma muito melhor um processo de independência muito mais difícil, muito mais complexo do que normalmente se falou. Uma dimensão muito importante para a gente analisar quando a gente trata os eventos e tal, e ainda mais eventos tão complexos quanto a independência e as guerras que surgem e tal, é a questão social. Nessa época, o Brasil já tinha imprensa, já tinha circulação de panfletos, e aí eu queria saber se existe algum tipo de análise, preparação para as batalhas, ou até mesmo algum tipo de convocação partindo desse tipo de órgão de comunicação, né, de panfleto, de imprensa, etc. E, de certa forma, o que eu queria entender é como a mobilização para as guerras de independência foi feita, né? Esse é um elemento interessante, porque, e aí eu acho que eu vou aproveitar para explicar um pouquinho aquele primeiro elemento do processo de independência nas províncias, porque ele é necessário. Antecipando já, você teve, não foi um processo restrito a grupos, círculos muito pequenos, de elites que se conheciam e que tinham a mesma formação, muito homogêneas, e que por isso fizeram quase que uma negociação de corte que levou à independência. Essa realmente é muito equivocado. Você tem elementos de mobilização popular, ou de pelo menos de tensão e de mobilização em termos da sociedade, seja por imprensa, seja por panfletos. Existem obras coletâneas compiladas pelo Zé Murilo de Carvalho e outros professores sobre o número de jornais, panfletos que eram postados nas paredes das igrejas, por exemplo, que mobilizavam as populações, e você tem um próprio processo muito mais turbulento e agitado, que com isso envolvia setores amplos da população que estava ali. E por que eles envolviam isso? Que é interessante. A gente tem que projetar o Brasil que a gente conhece, de forma distinta naquele momento. Pensemos no que hoje é o território brasileiro, mas que não estava conformado por uma colônia, mas por várias colônias portuguesas. Um território absolutamente gigante, a gente não tem, às vezes, dimensão, tamanho do território nacional, que ali em meados do século XIX, na época da independência, tinha mais ou menos 3 a 4,5 milhões de habitantes, ou seja, um território essencialmente desabitado, e em grande medida, essa é uma expressão que é bastante usada, ilhas de colonização, particularmente no litoral, que ainda que tivessem algum contato e contatos permanentes, você tem sim todos os exemplos que são dados pelos historiadores de canais, por exemplo, de comércio entre as províncias, com muita dificuldade de comunicação entre si. Alguns ingleses que viajavam em determinadas épocas da colônia falavam mais em Brasis, dada a diferença que você tinha em termos de modelo de instalação, culturas locais, etc. Então você tem, na verdade, ilhas de colonização com algum contato e que naturalmente, por isso, e a gente vê, por exemplo, se você olha o desenvolvimento das próprias colônias espanholas do lado e como você gera, de uma certa maneira, diferenças pela própria distância e pela realidade, você tem um elemento do regionalismo muito presente. Aí os livros do professor Evaldo Cabral de Melo Neto sobre Pernambuco são exemplares e são elementos essenciais para a gente compreender esse Brasil, como cada região vai desenvolvendo identidades regionais e culturas regionais, particularmente em termos políticos, que vão se diferenciando dos demais, ou seja, não há uma homogeneidade, essa brasilidade que a gente conhece depois. Óbvio que ali no fim, até o início do século XIX, você tem algumas ideias de que aqueles que estão na América, os portugueses da América, ou brasileiros, brasílicos, os termos são muito variáveis, tem algo diferente dos europeus. Não é algo muito bem consolidado, não é absolutamente desenvolvido e não é um elemento de diferença que marca uma nacionalidade. Você tem na Inconfidência Mineira algumas expressões em cartas como sou brasileiro. O que isso significava para quem estava em São Luís, em Belém ou no Nordeste? Poderia ter uma maior identidade ou não. O que você tinha, sim, é uma identidade muito forte do ser pernambucano, do ser carioca, do ser paulista, do ser mineiro, e isso foi muito bem explorado pelos professores István Yaxó e o João Paulo Pimenta, da USP, que trataram muito dessa dicotomia, não da dicotomia, mas dessa questão da identidade nacional. Ou seja, você tem estruturas regionais com identidades
comunidades e culturas e práticas regionais que estão espalhadas por um território gigantesco com pouca ou com contatos muito difíceis. Tem uma expressão que é muito interessante para a gente dar uma ideia dessa distância, é que a gente sempre parece que você está falando do Brasil, um próximo do outro, e Portugal distante. Existem vários relatos, inclusive de época, que se você sair de São Luís de navio, levava mais ou menos 15, 20 dias para chegar em Lisboa, e levava cerca de 3 meses para chegar na Bahia. Ou seja, as correntes dali favoreciam o norte do Brasil chegar mais na Europa do que baixar para o sul. Então você não tem essa proximidade tão fácil. Mas, obviamente, existe um elemento que dava uma certa unidade a toda essa colonização espalhada, e que não era o ser brasileiro, era o ser português. Se tinha um elemento de centralidade que atingia todos esses pontos, era a própria projeção a partir de Portugal, e a gente vai usar, não é só Lisboa, mas a gente pode usar Lisboa como centro do poder, então se espraiando para todos os pontos das colônias brasileiras. Lembrando que não havia uma colônia só, né? Você tinha o Grão-Pará, que foi uma colônia administrativamente completamente separada do que chamava o Estado do Brasil, que era o conjunto das colônias aqui, mas que era separado até mais ou menos a época da transferência da capital do vice-reinado de Salvador para o Rio de Janeiro. Ou seja, você tem muito mais diferença e distância do que proximidade ou identidade entre essas colônias ou esses centros de colonização que sempre estão ligados à mesma referência, que é o ser português. Então, a identidade portuguesa, ela coabita, de uma certa forma, com a identidade local, como, por exemplo, o ser pernambucano. São duas expressões de nacionalidade que você verifica. A ideia de uma terceira identidade, americano, diferente entre portugueses das Américas e portugueses da Europa, vai surgir mais para frente, na medida em que você tem uma diferenciação, inclusive por disputas, por espaços na corte, como você vai ver já com a família real presente. Ou seja, você tem essas ilhas conectadas por uma identidade comum, pouco conectadas com vias de comunicação, sim, mas que não são vias que geram um elemento de comunidade. E diferentes tipos de momentos econômicos e de instalações de organizações da sociedade que vão indicar um padrão naquele momento do início do século XIX, em que o norte, que hoje é o Nordeste brasileiro, era mais populoso, era a região mais populosa e era a região mais rica. Você tinha o processo do ouro em Minas Gerais já se esgotando, sustentou muito da economia da colônia, mas não era um processo que sustentava a colônia como um todo, e sim ia para o Estado português a partir de Minas Gerais. Mas você tem um norte muito conectado com Portugal, tem uma dinâmica econômica diferente da do Nordeste, que é diferente do Centro-Sul hoje, do Centro-Sul e do Sul, além de tudo. Ou seja, você tem estruturas diferentes, mas que são todas organizadas pelo Estado português. O Estado português é que dá, em grande medida, a unidade e a estruturação dessas colônias, inclusive em termos de formação, as conexões com a Universidade de Coimbra, etc., que a gente já conhece, de uma parte da elite sendo formado de forma mais homogênea por uma mesma universidade. O que é preciso lembrar é que essa elite, essa parte da elite formada não é toda a elite. Você tem outros elementos de elites, por exemplo, você vai ver muito presente no período da independência a participação de padres, que eram formados nos seminários locais e que com isso participavam também muito da política local. Outros atores econômicos que não são formados nas universidades, mas que são parte das elites, uma pequena camada urbana de prestadores de serviços, de comerciantes, que vai ser essencial nesse processo, ou seja, você vai ter grupos de comerciantes com atuações muito diretas, muitas vezes pró-Lisboa, contra o Rio de Janeiro, de forma muito clara, e outros elementos da população, sem contar, obviamente, toda a massa da população escrava, que é, de uma certa forma, levada a participar dos eventos por meio dos seus senhores. Mas todos esses elementos vão acabar participando do mesmo processo, porque essa dicotomia que eu falo entre o ser local e o ser português, ele gera também tensões entre essas duas. Todos eram súditos do rei, todos tinham sua confiança e a sua lealdade prometida pelo rei, mas você tinha uma tensão permanente, e mais uma vez eu remeto aos livros do Evaldo para mostrar isso, uma tensão permanente entre os interesses locais e os interesses da coroa. No século XVIII, você tem um processo de centralização do poder que gera maior controle, uma busca por maior controle do Estado português sobre suas possessões, inclusive do ponto de vista econômico, que vai chocar com a busca por autonomia dessas regiões, ou seja, os grupos e as organizações que você tem, por exemplo, em Pernambuco, se veem com interesses em se auto-organizar, se autogerir, principalmente para assuntos locais, em termos econômicos também, que vão
tentar ter uma negociação com o poder central, com seus próprios interesses, mas isso gera, às vezes, contradições entre a lealdade à coroa e críticas ou resistências a medidas da coroa em garantir esse poder. Por que eu falo isso? Porque nós temos no Brasil, antes da chegada da família real, algo muito parecido com o que ocorria na América Hispânica. Diferentes pontos de civilização, diferentes atividades econômicas e essa tensão subjacente entre a lealdade e a busca por autonomia. É esse processo, essa base que a gente precisa compreender melhor, e aí essa foi o elemento de pesquisa muito interessante de redescobrir, porque é a partir daí que você vê a chegada da família real em 1808, se instalando no Rio de Janeiro, construindo o Rio de Janeiro, como eu mencionei, como metrópole, e aos poucos tendo um processo de espraiamento dessa metrópole, porque ela precisa ser abastecida em termos agrícolas, então ela começa a desenvolver redes econômicas que vão a Minas Gerais, ao Rio, a São Paulo. Você começa essas províncias que estão mais próximas, ainda não eram chamadas de província, capitanias, mas vamos chamar de províncias. Elas começam a ter maior participação nesse contexto da nova metrópole do Rio de Janeiro, que isso foi chamado pela Maria Odila como o processo de interiorização da metrópole. Uma ideia que foi contestada por alguns historiadores, mas que você observa em termos do desenvolvimento de redes econômicas e sociais e políticas em termos da capital do Rio de Janeiro, sua presença e outros atores que não só aquela corte que vivia em Lisboa chegando. Então você tem províncias que gradualmente começam a ter que lidar com a coroa como lidavam de uma forma anterior, ou seja, entre a lealdade e a autonomia, mas que começam a fazer parte do processo da vida da própria coroa, ou seja, desenvolvem interesses muito específicos. Um interesse muito particular, mas que vai ter influência, por exemplo, é o caso dos tribunais. A instalação dos tribunais no Rio de Janeiro, que é a segunda, terceira instância, ampliam a presença de funcionários públicos, a contratação de novos funcionários, a presença do corpo diplomático também leva à contratação, ou seja, todo o processo que é natural numa capital de Estado, em termos de mobilização da economia, começa a se espraiar e beneficiar algumas províncias. Outras províncias não têm esses mesmos benefícios. Elas permanecem distantes, elas têm relações, e grupos dessas outras províncias mantêm relações diretas com a corte, mas a tensão em termos de autonomia e lealdade, ela permanece agravada. Isso você observa muito nas províncias do Norte e Nordeste, pelo fato de que a corte precisa se financiar, ou seja, a corte precisa de novos impostos para se manter no Rio de Janeiro. Esses impostos vão ser pagos essencialmente pelo Norte e Nordeste, ou seja, gerando uma insatisfação que aos poucos vai se mostrando, por exemplo, em 1817, na Revolução que você tem de 1817 em Pernambuco, que tem muitos desses elementos dessa contradição de autonomia que nós observamos. Ou seja, você já tem uma tensão no ar muito grande nesse momento em que também você pode falar de inspiração dos liberalismos, das constituições, ou seja, junto com elementos que são da realidade interna ali do reino do Brasil, você vai ter também o próprio contexto internacional das guerras napoleônicas, fim das guerras napoleônicas e novos ventos políticos chegando. É importante lembrar que a gente fala de reino do Brasil porque em 1815, Dom João VI, coroado, o único monarca dinasticamente legítimo, coroado nas Américas inteiras, ele, e uma outra representação, óbvio, da realidade do Rio de Janeiro como metrópole, ele eleva essas colônias ao caráter de reino, ou seja, uma unidade em torno do que a gente chama de Brasil é criada em 1815 com o Reino do Brasil. O Reino do Brasil, de fato, vira uma unidade política integral, unificada, e ali você poderia falar de uma unidade brasileira, dentro de um reino que é politicamente autônomo do Reino de Portugal. Por isso, se falar em Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, ou seja, a coroa, Dom João VI, que é o soberano, ele exerce a soberania nos dois reinos, mas esses dois reinos, em tese, são autônomos entre si e são unidades políticas próprias. O que acontece nesse momento? Essa agitação política, ela está acontecendo também do lado de Portugal, ou seja, do lado europeu do Império Português. Você tem ali um desenvolvimento de insatisfações muito grandes, de crises políticas, crises econômicas, mas particularmente de crise quase de abandono, uma sensação de abandono pelo fato da coroa estar presente no Rio de Janeiro. Isso vai levar, junto com a ideia de liberalismo, exatamente a Revolução do Porto, e é interessante que algumas das primeiras mobilizações, há relatos de que essa Revolução Liberal, ela era para ter acontecido tanto em partes
do reino do Brasil quanto no reino de Portugal. Havia uma interação entre esses atores em termos de você reorganizar politicamente o Império Português. Mas ela termina acontecendo do lado europeu, né, do lado de Lisboa, vamos dizer assim, a Revolução do Porto, que leva a que essa revolução tenha tanto o caráter liberal e o caráter de reorganização política, quanto também o que eu mencionei do caráter regenerador. E esse caráter regenerador é que vai ser o problema. Por quê? No momento que você tem a Revolução do Porto e que ela se espalha pelo Reino do Brasil, de uma certa forma, a estrutura política que sustentava essa sociedade, ela é desfeita. Os processos políticos, toda a estrutura política, ela é desfeita para você recriar uma nova estrutura com base no processo constituinte que vai se desenrolar nas cortes portuguesas a partir de 1820. E essa interrupção e, de uma certa forma, desestruturação vai levar que em todas as províncias, esse processo da Revolução do Porto, essa reflexão e essa reestruturação acabe sendo feito de forma inicialmente não controlada. Você tem, de uma certa forma, uma ausência do poder central que começa a faltar em termos de orientação. Então, cada província que adere ao constitucionalismo para construir uma nova estrutura, ela acaba tendo que se reorganizar, e nesse processo de reorganização é um processo que ele vai sendo agravado a cada momento pelas disputas políticas locais que você vai vendo. Quem vai ser eleito, as eleições para as assembleias locais, quem pode governar a província, quem vai ter o controle das forças policiais da província, quem vai mandar os deputados para a província. As instruções de como fazer isso vão chegando aos poucos. Isso leva a que aquela estrutura de poder, ao se desfazer, gere disputas de projetos de toda a sorte. Isso vai estourando em cada uma das províncias e você vai vendo princípios de guerra civil em quase todas elas. Um exemplo muito claro que a gente tem é em Pernambuco também, ou seja, a partir de 1820 você tem um princípio de guerra civil e combates que vão ser solucionados com a expulsão do então governador da província, que tinha sido indicado pelo Dom João VI. Então você já tem esse processo de mobilização que se espalha por toda a sociedade. Ele não é um processo entre elites, porque essa mobilização vai se tornar violenta, ela começa a demandar tropas, ela começa a estar presente em todas as províncias, em cada cidade, por meio de panfletos, de agitações, de proclamações, de reuniões em praças públicas. Então, são processos muito mais intensos e mobilizadores do que a gente pensou em acontecer. E que são agravadas a partir de 1822, no início de 22, com o que eu mencionei com o segundo processo. Ou seja, você já tem grandes problemas nas províncias desde a Revolução do Porto, de instabilidade e conflito. E, gradualmente, o que você tem é Lisboa, as cortes constituintes tentando retirar aquelas estruturas de poder que eu falei do Rio de Janeiro. E gradualmente, de forma muito titubeante, ainda em 1821, você vai organizando interesses não homogêneos, mas grupos completamente diferentes que vão se associando para tentar resistir a essa ideia de Lisboa voltar a ser a concentradora única. Ou seja, havia uma imagem de que Lisboa poderia concentrar grande parte do poder, mas os assuntos de administração do Reino do Brasil passariam pelo Rio de Janeiro. Ou seja, se Lisboa quer enviar instruções à província de Pernambuco, enviaria ao Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro enviaria para Pernambuco. Seria passando por um poder central, vamos dizer assim. E o que você tem do lado do processo de regeneração das cortes, é que elas passam a se comunicar diretamente com as províncias e passam a adotar medidas diretas nas províncias que vão gerar também resistências, tanto do lado do Rio de Janeiro quanto das próprias províncias. O processo de guerra civil local que começa na Bahia, por exemplo, ele tem relação exatamente com medidas de administração da província e de ordens diretas de Lisboa que geram resistência de alguns setores da população da Bahia. E do lado do Rio de Janeiro, o que você tem gradualmente é um processo de convencimento de você organizar quase como uma força de resistência de proteção do Rio de Janeiro, que acaba, por meio de vários atores, de uma certa forma conquistando talvez o personagem central dessa possibilidade de você construir uma unidade, que é Dom Pedro. Por que Dom Pedro é importante? Não pela caráter monárquico ou seu caráter liberal, mas ele era uma figura que enfrentava resistências, que tinha críticas, mas talvez fosse a única figura que poderia, bem trabalhado, pairar sobre os demais interesses ou lideranças locais. É a ausência desse poder central, pelo menos desse elemento mobilizador, que você observa como dificuldades na América Hispânica em termos de coordenação entre Bolívar, O'Higgins e outros grandes atores que representavam movimentos ou pretensões amplas, mas também seus próprios interesses locais. Ou seja, eles não conseguiram se coordenar e encontrar alguém que fosse relativamente, mesmo com resistências, acima desses próprios generais e que pudesse representar um ator único. E aqui você tem um Dom Pedro
que aos poucos consegue se consolidar para parte dos grupos envolvidos como uma figura relativamente homogeneadora ou como um líder potencial de uma resistência do Rio de Janeiro, que não é uma resistência independentista ainda, é uma resistência à ideia de que o Reino Unido ele tem que ser preservado com autonomia entre entre os dois reinos, ou seja, há propostas, inclusive, de uma constituinte no Brasil, para fazer uma constituição em Portugal, uma constituição no Brasil, mais ainda sobre essa soberania de Dom João VI. O problema é que as intenções do Rio de Janeiro se chocam com as intenções de Lisboa, e nesse jogo entre resistência ou tentativa de manter seu poder e a disputa pelas duas capitais é que vão se quase destilando aí dois projetos de poder ou dois projetos de organização do Estado distintos e que levam nesse choque à independência. E exatamente esse choque, esse processo de elaboração de projetos distintos cai como uma capa sobre aquele terreno, vamos dizer assim, das províncias, que já está praticamente em ebulição, né? Então, assim, a gente pode depois tratar um pouco do processo em si que leva a essa ruptura, mas no momento que você tem a ruptura, você tem aí sim a ideia de que o Rio de Janeiro vai enfrentar Lisboa para manter o seu poder, não apenas mais dentro como um reino, mas elabora um próprio projeto de poder separado de Lisboa e que precisa projetar essa nova ideia, esse novo Estado sobre as províncias que estão que têm posições heterogêneas. O norte do Brasil, muito vinculado ainda a Lisboa, apoiam as cortes de Lisboa, rejeitam o Rio de Janeiro. O Nordeste, em conflito total entre apoiadores do Rio de Janeiro e apoiadores de Lisboa. E nesse processo você tem os dois lados tentando conquistar essas províncias e se mobilizando. Lisboa começa a concentrar muitas tropas em Salvador, que é o ponto central do Reino do Brasil, ou seja, a partir dali você se projeta para norte e para sul. E é nesse processo que Dom Pedro também começa a realizar uma mobilização militar. E essa mobilização militar leva exatamente à ideia de projeção do projeto brasileiro para ultrapassar, vamos dizer assim, os impasses que você tem entre apoiadores de Lisboa e apoiadores do Rio de Janeiro, que não conseguem se resolver politicamente, a violência já está presente, então você começa a ter que realizar operações militares, não só de você lidar com pequenos bolsões de tropas portuguesas, mas, em alguns casos, operações militares de uma guerra efetiva entre Lisboa e Rio de Janeiro pelo controle do território, disputando território, ou seja, uma guerra clássica entre dois projetos políticos, entre dois polos políticos que disputam o mesmo território. Gradualmente, então, você tem o Rio de Janeiro ganhando força e tendo vitórias militares que vão permitindo, quase que você pode falar, de uma conquista do território, que leva a que algumas províncias façam sua adesão ao projeto do Rio de Janeiro e outras sejam quase que forçadas a aderir. E exatamente essa tendência de dispersão que você observa na independência e a unidade garantida pelas operações militares, estas não terminam com o problema. Essa tendência de dispersão, ela permanece. Por isso que você entende de forma muito melhor o que você vai ver ainda na década de 1820, com algumas revoltas acontecendo e o processo da regência voltando aos mesmos problemas e às mesmas mobilizações que você vê em 1822. Muitas vezes os mesmos personagens estão presentes nos dois elementos. Então esse processo de construção do Estado brasileiro, ele se torna muito mais complexo e aí você entende o porquê das operações militares, seja para enfrentar Lisboa, seja para conquistar territórios que não eram inteiramente favoráveis ao Rio de Janeiro. Você garante uma unidade que ainda é frágil. E, obviamente, esse processo seria inevitável que um processo tão complexo e amplo, com tanta disputa, com tanto conflito, ficasse só em alguns setores da sociedade. Ele termina naturalmente se espalhando por toda a sociedade, seja na mobilização política, seja, por exemplo, no caso da Bahia, por meio da mobilização militar, e os conflitos eles chegam a todos os setores da sociedade e requerem mobilização de todos os setores da sociedade. Você vê que Pernambuco, Bahia são estados que permanecem com uma agitação política, não apenas no seio das elites, mas por todos os lados, de forma muito corrente por anos ainda, ou também no Maranhão, ou também no Pará, que explicam até essa projeção para a época da regência, e você vê os efeitos disso, por exemplo, em revoltas que têm caráter, em parte das elites, mas também caráter muito popular, nas revoltas da regência, que são quase que reverberações do processo da independência. Quando pensamos em independência, costumamos visualizar o famoso quadro de Pedro Américo, em que Dom Pedro levanta sua espada, cercado de sua guarda de honra, no dia 7 de setembro. E talvez você já tenha ouvido falar que Dom Pedro, na verdade, estava numa mula, com uma comitiva pequena, vestes leves e com problemas intestinais. Se não ouviu falar, isso tudo é verdade. Eu queria voltar num ponto que você mencionou na conversa,
a respeito da percepção de que o Brasil estava pronto, entre aspas, né? E aqui, no caso, a gente falando em questão de unidade nacional e tal. E eu quero vincular esse tema à questão das guerras, porque a gente sabe que existiram focos de combate na Cisplatina, na Bahia, no Norte, no Piauí, Maranhão, Pará, enfim. Você entende que essa diversidade de focos de combate reforça a ideia de que não existia uma unidade nacional ou os diferentes enfrentamentos com Portugal contribuíram para essa formação nacional, de alguma forma? Sim, não. De fato, os combates, o processo de construção da independência já são, desde logo, um elemento diferenciador. A partir do momento que você tem que separar, um vai ser português, um é brasileiro, o elemento de diferenciação, ele começa e ele, logicamente, se fundamenta em elementos anteriores. Eu acho que a dificuldade que a gente tem é já identificar nesses elementos, nessas sementes anteriores, um Brasil já pronto. E esse sim é um problema de compreensão da história do Brasil, e aí não sou apenas eu, você pode observar em vários outros atores, eu mencionei o João Paulo Pimenta, em que nós temos essa questão, essa dificuldade de projetar um Brasil como a gente já conhece, e o nacionalismo brasileiro, como hoje a gente sente, para momentos anteriores a 1822. A gente fala o Brasil descoberto em 1500, a gente fala em brasileiros, as revoltas brasileiras, como se, por exemplo, revoltas que aconteceram no período colonial, se tivessem dado certo, esse Brasil que nós conhecemos, ele teria acontecido do mesmo jeito. Isso sim é um problema. A única identidade efetiva que você tem em termos, antes de mais nada, políticos e legais, e também em termos de comunhão, ou seja, algo que une quem vivia em Belém ou em São Luís, e quem vivia na Cisplatina, não na Cisplatina, mas no sul do Brasil, é o ser português. Você não tem elementos de diferenciação suficientes na colônia que permitam você já falar em uma brasilidade, como nós conhecemos ela hoje, já formada. Você tinha, por exemplo, você tem muitos relatos de preconceitos do lado europeu com relação aos brasileiros. Nobres europeus ou comerciantes europeus de origem europeia que não casavam suas filhas com aqueles de origem americana. Esses elementos existiam de fato, mas coincidiam com o fato de que, por exemplo, Alexandre de Gusmão foi secretário de Dom João V, nascido em Santos. Ou seja, você tem algum trânsito em termos de acesso às cortes que era diferente do que aconteceu na América Hispânica. Ou seja, nascidos na colônia, ou no reino, na colônia, basicamente, tinham possibilidade de fazer parte da estrutura do reino do Império Português, como a gente vê os próprios, alguns dos participantes da Inconfidência Mineira tendo sido juízes ou sendo enviados para serem magistrados nas colônias na África ou em outros lugares. Ou seja, você não tem um elemento que una e que cria uma noção de nacionalidade, ou seja, aquela ideia de valores comuns que criam essa identidade em comparação a outros, que justifiquem você falar em brasileiros. O que a gente tem muitas vezes é uma confusão entre essas identidades locais com a ideia de uma brasilidade já estabelecida, ou seja, a cultura política e identitária pernambucana, eu volto a citar o exemplo de Pernambuco, é muito grande a partir da expulsão dos holandeses. Ali se desenvolve uma cultura e uma identidade local que vai estar presente em outras revoltas que têm o próprio caráter local. Agora, façamos o exercício. Se você não tem Dom Pedro I, você não tem a coroa presente no Rio de Janeiro, quais são os elementos que justificariam, por exemplo, uma dinâmica política tão distante como a do Norte, no que seria a Amazônia, 50% do território atual? Por que aceitariam o Rio de Janeiro como capital de um grande Estado brasileiro, como se esse já tivesse formado? Ou seja, você não tem como identificar esses elementos antes de um processo de construção de uma ideia de Brasil e de identidade brasileira que tem que ser, aos poucos vai substituir a portuguesa. Então você não tem antes, vamos dizer assim, um material suficiente para caracterizar uma realidade brasileira. E aí se perguntar se seria só, então, com Dom Pedro e com essa independência, isso foi suficiente, mas uma parte do Norte não fica com Dom Pedro, não apoia Dom Pedro. Lisboa manda reforços ao longo de 22 e 23, militares de monta para tentar resistir. Ou seja, a vitória que vem depois, e que Dom Pedro logra unificar o seu império dentro das fronteiras do Antigo Reino, faz com que pareça natural essa brasilidade, sendo que em vários momentos você teve efetivamente a chance de que o resultado desse conflito entre Lisboa e o Rio de Janeiro derivasse para alguma outra coisa. Provavelmente você teve momentos em que, obviamente, o centro-sul do Brasil estava
foi muito mais fácil você segurar com Dom Pedro, mesmo que Minas Gerais teve expressões de contestação. Você tem no próprio São Paulo, Dom Pedro dá o grito no Ipiranga, por quê? Porque ele tinha ido para São Paulo para lidar com problemas políticos. Mas ali você poderia ter tido, sim, já uma base do Império, que em 21, 22, no início de 22, é uma expressão que você não vê nos livros, mas que os documentos falavam que eram as províncias coligadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande, né, que pegava ali todo o sul, que eram províncias coligadas contra Lisboa. Essas províncias coligadas poderiam ter se transformado num império que não abarcasse o outro. Se Madeira logra na Batalha do Pirajá a ser eficiente, quebrar o cerco a Lisboa, será que ele conseguiria ampliar sua operação para conseguir ganhar a Bahia? Se eles, quando saem em 2 de julho de 23, eles saem da Bahia, que é a data que nós comemoramos, mas ao invés de voltar para Lisboa, esse número de tropas desembarca em São Luís ou em Belém, você poderia ter desenvolvido ali uma resistência, talvez pudesse ter separado uma parte do Brasil. Ou seja, a ideia de Brasil que a gente tem hoje, que é do Oiapoque ao Chuí, vamos dizer assim, você não tinha nenhuma garantia de que você ia ter essa unidade na construção política que veio. Eu cito outro exemplo, se Dom Pedro tivesse partido para Portugal em 21 e Dom João VI ficado, se os dois tivessem partido, ou seja, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro decide aderir, ou ele é convencido a liderar aqueles diferentes grupos, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, que não tem o mesmo projeto político, mas à medida que ele junta todo mundo e ele passa a ser o líder do Rio de Janeiro, você tem uma mobilização militar do general Avilés tentando obrigá-lo a embarcar no navio e partir. Se isso acontece, como você ficaria? José Bonifácio, ele não era muito forte, mas ele não teria capacidade de se projetar para São Luís. Então, quando você olha a dinâmica política, você entende um processo de independência muito mais complexo, muito mais violento, e aí você percebe que você tem regionalismos muito fortes, identidades regionais muito fortes, você tem uma identidade portuguesa presente, mas você não tem ainda uma base que você pode diferenciar aquela população para chamar de uma identidade nacional brasileira. E é isso que leva a que a gente não fale em Brasil antes de 1822, e você vê ainda problemas pós-1822 de construção desse Estado, de construção dessa nacionalidade. Essa nacionalidade, isso daí você tem vários autores que exploram isso, ela vai sendo construída gradualmente, sendo que o final da década de 30 e a década de 1840 talvez seja um dos momentos chaves de construção dessa nacionalidade, em que você tem efetivamente um programa de utilizar os insumos que estão presentes para você efetivamente consolidar não apenas o Estado brasileiro, mas essa imagem, essa ideia de ser brasileiro. Você tem programas desde elementos políticos a elementos culturais, como você pode ver o movimento romântico brasileiro é um tipo de camada desse processo de construção da identidade nacional. Uma coisa que é importante é que falar em construção de uma identidade nacional não é uma coisa ruim, porque a gente às vezes resiste a falar que a nacionalidade brasileira é construída, porque parece que é algo artificial, um projeto de poucos para projetar uma dominação, que seria contrastado com identidades nacionais ou com nacionalidades naturalmente construídas, países mais antigos na Europa ou Estados Unidos. Se você olha a história desses mesmos países, esse processo não é muito diferente, ele tem outras características, mas em si não é tão diferente, e é natural que que as sociedades sejam capazes, às vezes, de se desenvolver. Esse processo a ideia de você aceitar que é relativamente positivo, né, porque você tem todo o desafio da escravidão nesse século XIX, o cancro do império, né, como dizia o Joaquim Nabuco, e que é um problema que vai afetar, e uma herança muito negativa que a gente tem, que deveria ter sido resolvido antes, que gera muito da desigualdade que a gente tem no Brasil, mas essa construção, a ideia de que é positivo você construir a identidade nacional, permite exatamente a gente dizer que a sociedade pode se desenvolver ainda mais, pode desenvolver novos projetos da sua própria identidade, ou seja, o tornar brasileiro do que a gente vê hoje, a gente tem também a capacidade, instrumentos, olhando para o século XIX, de projetar o que nós queremos ser e construir voluntariamente essa identidade futura de uma forma muito mais positiva, muito mais justa, muito mais igualitária. Mas o fato é que a compreender esses processos demanda que a gente evite um anacronismo histórico, que é projetar o Brasil de hoje, pré-1822. E você poderia comentar mais a respeito das relações internacionais do Brasil enquanto essas guerras estavam acontecendo, levando em consideração os players da época de Portugal, Inglaterra? Sim, é muito interessante isso, porque, obviamente, isso acontece num momento de muita turbulência e no momento em que todo mundo lembra, você tem a Santa Aliança, o momento pós-napoleônico de relativo conservadorismo.
né, isso gera muita resistência por parte de algumas potências em termos das revoluções que estão acontecendo. O caso brasileiro vai se diferenciar bastante do caso espanhol. Lembrando que a Espanha, de uma certa forma, participa das guerras napoleônicas, você tem resistência, mas muito das forças oficiais espanholas lutam com Napoleão, e você tem, inclusive, interesses sobre Portugal que são projetados, ou seja, a Espanha, por muito tempo, ela fica junto com Napoleão e contra o Reino Unido. Isso vai gerar, obviamente, uma postura, por exemplo, do Reino Unido diferente com relação à Espanha, que ele projeta como colônias que são parte de um inimigo. E aí é interessante isso, porque Portugal, até na saída da família real, já é um primeiro ato também de diplomacia, porque Portugal é pressionado pelos dois lados, ou seja, você tem o interesse do lado napoleônico da França de você implementar o bloqueio continental, e o Reino Unido precisa, em grande medida, de parceiros, principalmente o Império Português nas Américas. E outra coisa, a Marinha Portuguesa, ainda que menor do que a britânica ou a francesa, ela é importante. E um elemento do Reino Unido é que eles não poderiam deixar a Marinha Portuguesa cair nas mãos da França, assim como não poderiam deixar outras marinhas. A gente acha que aquela pressão e aquela decisão que o Dom João VI tem que tomar entre França e Reino Unido foi exclusiva de Portugal. Aconteceu a mesma coisa com a Dinamarca, e os britânicos bombardearam Copenhague e destroem a frota dinamarquesa pouco antes. Esse exemplo é visto, e Portugal tem que decidir entre manter seu território na Europa, perdendo as colônias, ou seja, ficando do lado da França, ou manter as colônias e potencialmente perder provisoriamente, ainda que fosse, o território europeu. Então você tem um cálculo ali em que há uma opção pelo Reino Unido, achando que, e aí isso não é apenas do momento, você já tinha muitas ideias e políticas dentro de Portugal que achavam que o futuro do Império estava mais nas então colônias, né, nas Américas, do que no pequeno território central. Projetos de mudança para o Rio de Janeiro foram feitos em outros momentos. Um projeto de evacuação das cortes para o Rio de Janeiro no contexto das guerras napoleônicas, esse projeto ele é feito a partir de 1802, 1803. Então não é um planejamento, uma decisão tomada ali de última hora. O que você tem é um projeto, um plano de você mudar eventualmente para o Rio de Janeiro, mas cuja execução tem que ser feita de última hora e gera cenas de confusão que foram mal interpretadas, na minha opinião, inclusive por filmes, etc., na saída da corte de Lisboa. Ou seja, você já tem ali um elemento de presença do Reino Unido, você tem a presença de praticamente todo o corpo diplomático, isso que é interessante. Mesmo quando o Dom João VI ele volta, e com isso o corpo diplomático deixa de estar presente no Rio de Janeiro, mas ele não sai. Ele muda essencialmente de denominação, passam a ser os cônsules. Ou seja, você tem vários representantes diplomáticos, ainda que não mais com o título do que hoje nós chamamos de embaixadores e que na época eram utilizados como chefe de legação. Você tem representantes diplomáticos que acompanham todo o processo. Qual que é o ponto interessante de se destacar aqui nesse caso da participação estrangeira? Você vai ter, no caso brasileiro, uma realidade distinta, um pouco paradoxal entre resistências e apoios em termos do que o Rio de Janeiro vai se desenvolvendo como polo. Ou seja, temos que lembrar que, à medida em que o conflito vai se agudizando, você tem, tudo bem, a ideia de que Portugal é a metrópole, você tem o Reino do Brasil, mas Portugal, nesse momento, está com um processo constituinte liberal, que causa resistência por parte das cortes mais conservadoras. Dom Pedro I é o representante de um liberalismo, mas de um liberalismo monárquico. Ou seja, isso gera simpatias, por exemplo, do Reino Unido, que claramente tem algumas simpatias, o que não significa um apoio ao Brasil contra Portugal. Então, você vai ter, obviamente, essas simpatias, elas influenciam, por exemplo, em termos de contratação de mercenários, de acesso ao comércio. O Brasil, de fato, é tratado diferente dos representantes dos novos estados que surgiram das ex-colônias espanholas, que, por exemplo, no Reino Unido, tinham grandes restrições de circulação, eram proibidos de entrar na França. Os representantes brasileiros circulam de uma certa forma melhor. Havia no Reino Unido uma proibição de contratação de oficiais para lutar em outras guerras, mas ainda assim o Brasil consegue recrutar cerca de 500 marinheiros sem um apoio oficial do Reino Unido, mas a resistência é menor do que esses oficiais quando vão lutar nas ex-colônias espanholas. O que não significa todo esse processo de apoio, simpatia, não simpatia, dizer que alguma dessas potências realizou a independência brasileira, ou sem ela você não teria a independência brasileira, porque existe sempre essa ideia de que o
Reino Unido tinha interesses mercantis no Brasil e, por isso, apoia o Dom Pedro I e coage Portugal à independência, e o Reino Unido é quase que um controlador desse processo. Os documentos não mostram isso. Existe um documento interessante, que é a troca de papéis diplomáticos entre os representantes, que ali em setembro, outubro de 22, uma série de informações são enviadas para o Reino Unido, e a resposta, a instrução que recebe o representante britânico do Rio de Janeiro é de aguardar, e a expressão é: a independência do Brasil é um assunto muito sério para a política externa britânica, nós precisamos analisar como reagir a essa medida, então dê tempo para que nós possamos construir nossas posições. Você não tem elementos de documentação que revelem que os britânicos já tinham interesse na independência do Brasil. Na verdade, eles têm um interesse em manter, óbvio, relações com os dois lados. Isso fica evidente, existem instruções já publicadas, que a primeira instrução ao representante britânico ao Brasil pós-independência, que é um longo texto em que o Foreign Office, ou seja, a chancelaria britânica, faz um arrazoado separando o que é Espanha, porque é mais fácil lidar com a Espanha. De uma certa forma, eles acabam dizendo nas entrelinhas que essas independências nós apoiamos, que era contra a nossa, porque a Espanha estava contra a gente, e eles recordam no texto que havia uma aliança Reino Unido-Portugal muito antiga. Então, falam, inclusive, que a independência de Portugal foi garantida nas guerras napoleônicas com muito sangue inglês, ou seja, uma consideração muito mais política do que mercantil, e por isso uma tentativa do Reino Unido não de interferir no processo, mas de garantir seus interesses comerciais, isso sem dúvida nenhuma, mas de auxiliar ali na solução do conflito, porque o conflito é o que o povo interessava. Então não há um movimento de apoio claro e direto nos primeiros momentos do Reino Unido de garantir a independência brasileira. Uma vez a independência já consolidada, depois você vai ter sim uma mediação britânica que leva ao reconhecimento de Portugal com apoio britânico, e sim, nesses momentos o Reino Unido já caminhava para tentar para um reconhecimento unilateral, mas com muita resistência, porque eles não queriam também prejudicar Lisboa. O fato é que a gente precisa lembrar, nessa ideia do reconhecimento, que a situação interna para o Dom Pedro, ela muda entre 22 e 23, que ele tem muita força, e 25, que ele já passa a enfrentar resistências. A Constituinte é fechada, você tem a Confederação do Equador em 1824, que não é um processo político separado da independência, isso é uma confusão que muita gente faz, como se a independência já tivesse acabado. Em 24 você tem um outro processo, e os documentos, muitos revelam outras coisas, e você então tem Dom Pedro fragilizado, que leva ele a negociar e abrir a hipótese de concessões que por muito tempo ele não teve disposto, e as instruções aos representantes brasileiros em outros lugares mostram isso, que não havia disposição para concessões, mas em 25 a ideia do reconhecimento de Portugal, que significa Portugal abandonar inclusive pretensões de reocupação de parte do território, e isso houve projetos de reconquista que não tinham muita viabilidade militar, mas que poderiam contar, por exemplo, e isso é um caso particular que eu cito no final do meu livro, que é muito interessante, que é uma tentativa, por exemplo, de revoltas no Pará, que poderiam ter, que de fato acontecem, Dom Pedro tem que mandar o Cochrane e a Marinha de volta para controlar essas revoltas, poderiam ter sido aproveitadas para uma reconquista ou para uma readesão da província a Portugal. Então, nesse momento, Dom Pedro se vê, eu acho que diria quase que pressionado e obrigado a encontrar um meio termo com a mediação inglesa, tentando de uma certa forma, balancear os interesses dos dois lados, e isso que leva ao reconhecimento com o pagamento daquela indenização que dizem que é a origem da dívida externa brasileira, e que alguns tratavam como uma certa traição do Dom Pedro. Mas se você não olha apenas o contexto internacional, mas também os dois níveis, ou seja, do doméstico e as vulnerabilidades e fragilidades do Estado, com o internacional, você pode, eu não chego a dizer que foi um bom negócio, mas pode talvez rever a ideia de um mau negócio com reconhecimento, com pagamento de independência. Até esse ponto em particular, eu publiquei na revista do Instituto Histórico, do Centro de Pesquisas Históricas do Ministério das Relações Exteriores, no site da FUNAG, numa das revistas, um artigo exatamente sobre a ideia do mau negócio do reconhecimento da independência e o processo de negociações diplomáticas que acontece nesse momento. Mais uma vez, é o mesmo princípio de muito mais complexidade, conflito e instabilidade do que a gente acostumou a ver na independência, projetando isso para o lado externo, mas, mais uma vez, são frágeis as evidências de uma intervenção britânica levando à independência. Um dos chanceleres britânicos da época, muito mais velho, nas suas memórias, tentou dizer que ele fez as independências latino-americanas. É um testemunho que tem que ser levado em conta, mas a gente tem que sempre levar em conta que é alguém que está tentando valorizar sua própria biografia muito tempo depois dos acontecimentos, o que pode levar a exageros que contrastam seriamente com os documentos diplomáticos da época, que hoje são disponíveis para serem lidos. E aqui eu não vou fazer uma pergunta, aqui eu vou dar uma dica pra vocês, que é a nossa dica de sempre da Insider, a patrocinadora
desse episódio aqui. Eu virei cliente deles há mais de 2 anos, depois de ganhar uma Tech T-shirt que, né, eu ganhei numa participação que eu fui, num podcast e tal. E aí, quando eu vesti, eu percebi que ela resolvia um dos meus maiores problemas, que era o fato de que eu passo muito calor com camiseta de algodão, normalmente. E as Tech T-shirts, elas deixam o suor evaporar mais rápido e absorvem menos calor do que camisas de algodão. Então, até com a Tech T-shirt preta, você sofre menos do que de costume. E esse mês é o mês do cliente. Então, se você usar o meu cupom HistóriaFM ou se você comprar pelo meu link exclusivo que tá na descrição, vocês ganham 15% de desconto. E o melhor de tudo é que o site da Insider tem algumas promoções próprias. Então, se você juntar o desconto do meu cupom com os descontos lá do site, se você escolher os descontos certos, dá pra chegar a até 50% de desconto. Então aproveita que nesse mês os descontos estão imperdíveis, beleza? Agora a gente volta pro episódio. Nessa parte da conversa eu queria concentrar a nossa conversa em focos de batalha no sul e no norte do país. Então primeiro eu queria começar ali pela região da Cisplatina e eu queria entender melhor em quais condições as guerras se deram ali, principalmente porque nós estamos falando de uma região muito diferente das demais, né? Cisplatina foi anexada pelo Dom João VI antes da própria independência e mesmo depois da nossa independência é uma região extremamente turbulenta. Então como é que a gente pode entender esse caldo cultural, entre aspas, né, somado à temática da separação de Portugal e os conflitos que se seguiram? É interessante, porque na verdade a Cisplatina ela é uma região que está em disputa territorial entre Portugal e Espanha desde praticamente o início da colonização. Você tem a colônia do Sacramento construída pelos portugueses em frente a Buenos Aires e você tem um processo longo de batalhas, de idas e vindas, que esse território às vezes é parte de Portugal, às vezes é parte da Espanha, ao desenvolvimento de uma certa fronteira relativamente estável no que hoje é a fronteira do Brasil com o Uruguai. Ali era uma área defensiva, mas são disputas territoriais que não param em nenhum momento daí. Você tem, por exemplo, na Guerra da Cisplatina, que vem logo depois de 1825-28, o projeto, a grande batalha do Passo do Rosário, né, e Ituzaingó, do lado argentino, que é uma batalha que não estava dizendo respeito apenas ao território da Cisplatina, mas que tinha um objetivo muito maior, estratégico ali, e isso vai continuar por muito tempo. O fato é que essas disputas pelo território, elas acabam tendo uma particularidade no contexto ali das guerras napoleônicas, que primeiro você tem um avanço espanhol muito grande no fim do século XVIII, início do século XIX, em algum momento chegam a conquistar território até a ilha de Santa Catarina, né, Florianópolis, e depois você tem um processo de perda dessa capacidade e o que eu mencionei de quebra das estruturas poder e do tecido que organizava as sociedades das colônias hispânicas, ele se desfaz antes de Portugal, obviamente porque a família real está presente no Rio de Janeiro e controla melhor esse processo, e o que a gente vê pós-Revolução do Porto começa antes nas colônias espanholas, e isso gera vácuos de poder e conflitos que a gente observa ao longo de toda a década de 1810, que levam a uma, você pode dizer oportunidade ou não, mas são duas oportunidades em que tropas portuguesas entram nos territórios cisplatinos para lidar com os conflitos locais. A primeira é um pedido de socorro que o Rio de Janeiro de Dom João VI atende, mas que se retira depois, e aí essa mesma instabilidade é aproveitada até com também a volta de disputas internas, inclusive com relação a Buenos Aires, que levam a uma segunda ocupação, e aí já com um plano muito maior de você incorporar, de você manter aquele território para Portugal. Não é o único território que a gente pode dizer conquistado, incorporado, também o que hoje é a Guiana Francesa, em reação à ocupação portuguesa, é também ocupada por Portugal por vários anos, só que no caso lá depois é devolvido. E o que você tem na ocupação da Cisplatina é uma utilização, assim como no caso da Guiana Francesa, tanto de tropas profissionais vindas da Europa, quanto de tropas recrutadas no território brasileiro. Muitas tropas de São Paulo vão lutar e vão fazer parte do exército que entra na Cisplatina, sob o comando do general Lecor. Então você tem uma tropa mista e aí sim algumas diferenças começam a aparecer entre corpos que já tinham suas tradições específicas vindo da Europa e corpos formados por blocos regionais. Por isso que eu falo que isso não é um sinônimo de nacionalidade, porque essa diferença muitas vezes podia ser por uma característica mais regional do que uma ideia de Brasil, mas há uma diferença, e você tem esses dois corpos que estão presentes na Cisplatina. Então o que você tem ali? Você tem uma região que vive entre Portugal e Espanha, que troca vamos dizer assim, de controle várias vezes, e que tem uma cultura que perpassa as fronteiras, porque é vamos dizer assim, a cultura do gaúcho, que está por todos os lados. A ocupação por parte de Portugal da Cisplatina reforça muitas das conexões com
com o Império Português e principalmente com, então, o Reino Unido, né, porque já é Reino Unido do Brasil, mas essas conexões econômicas, comerciais e outras vão sendo feitas. Você tem parte da população da Cisplatina que vai gradualmente vendo de forma positiva a relação com a relação, em primeiro, só a relação, né, ou a ocupação portuguesa, em comparação à instabilidade, às convulsões que você tem nas outras regiões. Esse medo, né, da anarquia que acontece nas colônias hispânicas, ele é usado, ele é parte também do discurso político e do debate político no Reino do Brasil no processo de independência. Então você vai tendo grupos favoráveis ao Brasil. O general Lecor incentiva quase que aportuguesamento, né, da Cisplatina. Não é total, você então vai ter projetos de independência da Cisplatina, projetos de incorporação com as Províncias Unidas, depois a Argentina, e processos de manutenção com o Brasil. O fato é que, naquele momento, isso leva a um plebiscito que aprova a incorporação da Cisplatina como uma província do Reino do Brasil. Esse resultado, que há um debate se ele foi justo ou injusto, mas ele leva essa incorporação um pouco antes da Revolução das Cortes Portuguesas. Então, a Cisplatina ela acaba entrando no mesmo processo político que eu mencionei das outras províncias do Brasil, mas com caráteres mais particulares, diferentes e mais graves, porque já era uma região muito convulsionada e você tinha ali também elementos hispânicos, ou seja, ali você podia falar de uma diferença de cultura, de identidade, porque nas colônias brasileiras ou no Reino do Brasil você tinha a identidade portuguesa pautada por outras identidades. E ali você começa a ser parte de um reino do Brasil com uma mistura de identidades e principalmente de identidade hispânica mais forte do que a que começa a ser construída. De qualquer forma, a província da Cisplatina vai eleger representantes para as cortes portuguesas, ou seja, as cortes portuguesas eram a constituinte do momento, e é no confronto com essas cortes que você tem a independência nacional, mas os deputados eleitos, um deles termina parando no Rio de Janeiro e não chega às cortes, porque você já tem um momento de conflito. Então você vai tendo, de uma certa forma, as cortes portuguesas e o polo de Lisboa, que eu mencionei, também tentando chegar a Cisplatina para controlá-la, como fazia com as outras províncias, mas o Rio de Janeiro atuando também de forma muito intensa na província da Cisplatina para ganhá-la, para que ela aderisse também às províncias coligadas. Nisso você tem disputas e diferentes tipos de visões e estratégias entre as cortes e o Rio de Janeiro. Enquanto o Rio de Janeiro apoia a incorporação da Cisplatina, você observa resistências nas cortes portuguesas ao projeto de incorporação da Cisplatina, e essas resistências, de uma certa forma, levam ali o general Lecor, que era o líder, opte pelo Rio de Janeiro, então ele faça uma opção. Essa opção não é unânime, ela vai provocar, de uma certa forma, uma quebra da tropa, que é significativa, 8 mil soldados, mais ou menos, uma quebra entre aqueles que apoiavam as cortes de Lisboa e aqueles que apoiavam o Rio de Janeiro. É isso que você tem a operação militar, porque os apoiadores do Rio de Janeiro estão mais fora de Montevidéu, e a tropa, muito aderente a Lisboa, ela está dentro de Montevidéu, leva a que o general Lecor tenha que sair de Montevidéu, reúna sua tropa, busque apoios na província do Rio Grande e volte e cerque Montevidéu para expulsão das tropas. Ou seja, de uma certa forma, o que você tem em termos de operações militares na Cisplatina não é necessariamente um movimento tão popular quanto você vê na Bahia, envolvendo todas as camadas da sociedade. E sim é um racha entre as tropas portuguesas, as que apoiam o Rio de Janeiro e as que apoiam Lisboa, e elas entram em confronto pela disputa da região. Isso leva a um cerco longo, rompido pela Marinha, e as tropas portuguesas, aí já portuguesas, porque você já tem o Império Brasileiro, elas saem de Montevidéu em 1824. Então, essa é o que eu chamo de Teatro de Operações Sul. É uma área estratégica, porque quem tinha a Cisplatina tinha a projeção subindo aos rios. Lembrando que para você chegar, por exemplo, no centro do Brasil, Mato Grosso, Goiás, por terra era muito difícil, levava muito tempo. Para quem quer imaginar como era difícil, isso já décadas depois é só ler o livro da Retirada da Laguna, do Visconde de Toné, em que ele relata como saindo de São Paulo, indo para o Mato Grosso, as dificuldades. Então, o essencial, o estratégico para você acessar todas as regiões do Brasil era o Prata, os rios que subiam até o Mato Grosso. Então, por isso que a Cisplatina é um ponto central que leva a essa guerra, a essa disputa pelo território, com a vitória dos partidários do Rio de Janeiro, depois das tropas brasileiras, a partir de 1822, que garantem a província. Garantem sobre as tropas portuguesas, mas não resolvem os problemas que você tem na Cisplatina anteriores, né, da disputa pelo território, que deixam de ser entre Portugal e Espanha e que são herdadas entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Prata, e que resultam logo depois, por várias deficiências que o Lecor
relatório relata a corte, leva a guerra, o que a gente chama de Guerra da Cisplatina, uma guerra longa, muito intensa, que termina em 1828, exatamente com uma solução diplomática, que é a independência do Uruguai e a formação de um Estado que é visto naquele momento, corretamente ou não, como um Estado tampão entre as duas províncias. Então, a cisplatina ela é diferente porque ela é um elemento de tração, é quase que a corrente de transmissão da Guerra de Independência de particularidades brasileiras com um conflito anterior já existente entre Portugal e Espanha. Nos conflitos que aconteceram no norte do Brasil, as províncias tinham uma relação muito próxima com Portugal, principalmente por questões econômicas. Isso por si só pode gerar uma disputa interna pela adesão ou não da independência, que em um segundo momento resultaria em conflitos armados. Como é que esse processo se deu, por exemplo, no Piauí? Você poderia explicar como as disputas internas levaram à Batalha do Genipapo, que é conhecida por ser a batalha mais mortal das guerras da independência? É interessante porque aí nós temos, eu falo em 3 teatros de operação, que é óbvio que mobilização militar, etc., estava acontecendo em todo o território. Mas você tem 3 pontos que são os pontos mais estratégicos ainda hoje do Brasil, se você for ver, a Bacia do Prata, o centro da navegação, que é Salvador, e o norte do Brasil. Então são 3 pontos de conflito em que aquela mesma dinâmica que eu já expliquei, de 2 camadas, das guerras civis, das disputas locais, influenciadas pela disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa, se juntam numa decisão, ou seja, num conflito para ver de que lado, quem vai incorporar o quê, inclusive com a adesão militar. E aí a gente tem que separar 2 pontos de conflito, o que é a Bahia e o que eu chamo de Teatro de Operações Norte, que não inclui apenas o Piauí. A Bahia é um centro estratégico, quem dominasse a Bahia de uma certa forma conseguisse projetar para todo o Norte e Nordeste, talvez se os portugueses, se Lisboa tivesse ganhado, não teria conseguido conquistar o Rio de Janeiro, mas talvez quebrado o Brasil em 2. Então a Bahia você tem um processo particular, porque já é uma guerra civil que é nacionalizada, e o exemplo da nacionalização é o envio do comandante-em-chefe, que é o general Labatu, e o fato de que tanto o Rio de Janeiro quanto Lisboa concentram suas tropas profissionais ali, seja no mar, seja no que gradualmente vai ser no cerco a Salvador. E é uma batalha de cerco que vai levar 1 ano, com ampla mobilização. Lisboa manda mais de 5, 6 mil tropas da Europa ao longo de 22 e 23 para reforçar a sua presença ali. Então, é um conflito nacionalizado com presença das tropas vamos dizer assim, das capitais numa disputa estratégica. O caso do Teatro de Operações Norte, que envolve, no mínimo, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, é particular porque você parte de um contexto político em que, principalmente no Maranhão, no Pará e em grande medida no Piauí, há um apoio muito intenso às cortes de Lisboa e não ao Rio de Janeiro. O que você observa, e aí realmente a gente não teria tempo de detalhar aqui, mas é interessante observar, é que gradualmente alguns grupos, por diferentes motivos, começam a se aproximar do Rio de Janeiro. Uma parte dessa aproximação vem por influência de Pernambuco, que em fins de 22 opta pelo Rio de Janeiro. Você tem uma influência muito grande ali na Paraíba, no Ceará, e que vai chegar pelo sul ao Piauí. E você também tem grupos que antes eram apoiadores das Cortes de Lisboa, do movimento das Cortes de Lisboa, mas que exatamente por perderem o poder político, por exemplo, perderem as eleições locais, os representantes das Cortes, passam a olhar com maior simpatia ao Rio de Janeiro e gradualmente vão formando blocos de apoio ao Rio de Janeiro. O caso do Piauí é interessante porque ele é realmente uma província criada como zona de transição entre o que hoje é o Nordeste e o Norte, representado por São Luís e pelo Pará. Ou seja, todas essas influências vão acontecendo, mas do lado de Pará e Maranhão, você tem apoio muito claro a Lisboa, inclusive do ponto de vista militar. E um apoio que também tem no Piauí, não apenas um elemento político na capital de então, que era Oeiras, mas de um governador das armas, ou seja, o chefe das forças de segurança, que é o Major Fidier, que chega com uma missão de manter aquele território para Lisboa. Essas são as instruções que ele recebe diretamente do Dom João VI. Ele relata nas suas memórias assim que a única instrução que ele recebeu do Dom João VI foi mantenha-se, ou seja, controle ali. E é isso que você vai gerar a explosão da guerra, que é no momento em que alguns grupos, na cidade de Parnaíba, no Piauí, influenciados por muito que está acontecendo no Ceará e Pernambuco, publicam e se mobilizam numa expressão de adesão ao Rio de Janeiro. Não a independência do Brasil, que ainda não, de informação ainda não está acontecendo ali, mas de adesão ao Dom Pedro, mesmo que num projeto ainda sem uma ruptura. Mas esses grupos gradualmente vão tendo apoio. O Ceará, as disputas e as
os conflitos internos já estão mais avançados, Pernambuco também está um pouco mais avançado, mas o caso é que o Piauí, essa guerra vai estourar porque você tem uma decisão política muito clara e militar de enfrentar esses grupos pró-Rio de Janeiro. E é nessa que o Major Fidié mobiliza sua tropa, busca apoio principalmente em São Luís, mas também em Belém, e ele sai da capital Oeiras para lidar com o que ele vê como uma revolta, né, a adesão de Parnaíba ao Rio de Janeiro. Em janeiro de 23, ele se mobiliza de Oeiras para lá. E essa mobilização dá início ao que a gente pode falar de guerra no Teatro de Operações Norte, porque vai mobilizar todos aqueles estados que estão ali em volta, porque essa mobilização militar faz com que o Maranhão também envie tropas para Parnaíba por meio marítimo. Essas tropas chegam até antes do Fidié chegar, e essa mobilização do Fidié, com mais ou menos 2.500, 3.000 soldados, começa a gerar instabilidade em toda a região. Ou seja, no Ceará você começa a ter uma decisão que vai levar muito tempo para se concretizar, de também se mobilizar contra essa movimentação do Fidié. Aqueles apoiadores do Rio de Janeiro que estão em Parnaíba, eles fogem de Parnaíba para o Ceará, porque o Fidié vem com uma força muito grande, ele entra em Parnaíba sem grandes resistências, mas eles acabam ganhando apoio no Ceará, juntam grupos pequenos, mas que aos poucos vão ganhando força e voltam para o Piauí. É nesse momento em que o Fidié observa que não tem nada para fazer na Parnaíba e ele desce porque uma nova revolta estourou em Oeiras, ou seja, o vácuo de poder ali favorecia muito o Rio de Janeiro. A cada momento que a força militar e o poder político saem, você tem outras revoltas. Então ele de Parnaíba tem que descer, fazer o mesmo caminho de volta para Oeiras, para fazer o mesmo trabalho de manter-se e segurar a província, ou seja, de coagir aqueles que estavam revoltados a voltarem atrás. Na volta das suas tropas para baixo, ele encontra umas forças que tinham saído de Parnaíba e outras que se reorganizaram no Ceará, buscaram apoios e que estão entrando de volta no Piauí. É ali que você tem a Batalha do Genipapo, que é uma batalha muito sangrenta, é uma batalha longa, muito mortífera, uma das mais mortíferas, de fato, do processo. A gente tem muito poucas informações concretas dos resultados, de quantos mortos, quantos feridos, você tem diferentes fontes, e a gente acaba tendo que, no trabalho histórico, olhar essas fontes e pegar nos detalhes estimativas que podem ser feitas, mas o fato é que há uma derrota muito grande na Batalha do Genipapo. A grande questão é que ela não resolve o problema. Se você pudesse dizer que o Fidié, ele ganha essa batalha, consegue voltar para Oeiras, reconquistar Oeiras e com isso se mobilizar contra essas forças esparsas, é o contrário que acontece. Ele acaba consumindo a maior parte dos seus insumos militares na Batalha do Genipapo e isso impede que ele volte para Oeiras. Então ele vai para a fronteira com o Maranhão para tentar se reorganizar e nisso ele percebe, de um lado, que a força dele tem diminuído e os grupos muito esparsos, mobilizados ali ad hoc, começam a ganhar um pouco mais de organização e um pouco mais de unidade. Então ele acaba vendo que ele tem uma fraqueza maior. Grupo cearense, você tem tropas pernambucanas que começam a chegar também no Piauí e também ele acaba enfrentando aí a primeira explosão de revolta no Maranhão, no sul do Maranhão, em grande medida influenciado por esse momento, que é na cidade de Caxias. Você começa a ter também instabilidades e ele é convidado a lidar com os problemas em Caxias, que já é do lado maranhense, antes de buscar os reforços que ele precisa para voltar ao Piauí e reestabilizar a província pró-Lisboa. E é nessa saída dele para Caxias que permite um momento de ganho de força das tropas pró-Rio de Janeiro, inclusive que depois vão ser oficializadas como um exército libertador, né? Ou seja, eles ganham cartas de apoio do Dom Pedro e são nacionalizados, mas gradualmente essas forças esparsas começam a invasão do Maranhão, invasão por vários locais, os conflitos estouram em várias localidades, mas convergem para dois pontos. Um primeiro deles é o cerco da cidade de Caxias, que é uma cidade importante de controle do interior do Maranhão, e um movimento que parte da Parnaíba e que vai chegar próximo a São Luís. Ou seja, a mesma dinâmica da guerra que você tem no Piauí é a mesma que se vai para o Maranhão e que gera uma série de impasses, tanto o cerco de Caxias quanto o fato de que São Luís ainda se mantém forte e não pode ser conquistada. Nesse momento, Pará também encontra-se completamente em turbulência, com grupos militares tentando mobilizar forças pró-Rio de Janeiro. É quase que um fogo em pólvora assim, que vai espalhando. Elites que vêm, que começam a fazer os cálculos e observam que a adesão ao Rio de Janeiro pode ser mais vantajosa do que permanecer com Lisboa. Então você às vezes tem apoios ali interessados, não apoios legítimos interessados, e que vão levar a turbulências no Pará. Você ainda tem um impasse, um cerco de Caxias, dado momento tem 10.000 tropas cercando a cidade de Caxias, e São Luís ainda se mantendo. A Marinha, assim como no caso da Bahia,
vem e rompe esses cercos e leva à adesão dessas províncias. O cerco de Caxias é rompido. Pouco depois, São Luís aceita a adesão ao Império Brasileiro, aí já Brasil. Isso leva também a que apenas um navio da Marinha Brasileira chegue a Belém e, num contexto já de fragilidade, provoque também a adesão. Um dado que pouca gente leva em consideração nesse momento, e que é muito interessante, é que essa guerra ela é mantida muito pelas cortes portuguesas. Ou seja, Dom João VI é rei, mas é um rei sem poder. E você tem, no início, ali em meados de 23, é chamada a Vila Francada, ou seja, Dom João VI recupera a sua força, o poder absoluto, e começa a suspender as ações militares. É por isso que a guerra não continua. Tem outras razões, mas uma das razões que você não vê a partir depois do primeiro semestre de 23, a continuidade da guerra, é que há uma suspensão do esforço militar no lado de Lisboa, e essa suspensão, por exemplo, leva a que, tanto em Belém quanto em São Luís, se observe que não tem mais como resistir. Ou seja, você tinha pedidos de reforço das tropas a Lisboa para que pudesse resistir a esse movimento que você vai vendo de gradual adesão e vitórias militares por parte do Rio de Janeiro. As tropas do General Madeira que deixam a Bahia não chegam em São Luís ou em Belém, isso poderia ter alterado o cenário, e deixam de chegar outras tropas e apoios políticos, porque Dom João VI suspende as operações militares para tentar negociar uma reunificação que não acontece. Depois o próprio Dom João VI vai projetar outros caminhos para uma tentativa de reconquista, inclusive militar. Os documentos de consultas sobre uma mobilização militar existem, foram publicados, mas o fato é que ali no segundo semestre de 1823, nós já estamos falando, um ano depois da independência, a possibilidade de manutenção dos apoios daqueles grupos que queriam ficar com Lisboa, todos os elementos de sustentação caem e você tem efetivamente uma adesão, em parte forçada, em parte voluntária, dessas últimas províncias. Por isso que há uma unidade que você pode ver, porque de uma certa forma é o mesmo conflito que envolve um pouco Pernambuco, mas muito Ceará, Piauí, Maranhão e Pará dentro de um mesmo contexto. A Batalha do Genipapo, ela é quase que a grande batalha de abertura desse conflito, muito mais do que a batalha que resolve esse conflito. A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não é uma ruptura imediata em um dia em setembro. É um processo que dura anos e cujos efeitos são sentidos pela história. Um desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. O início desse processo é em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil durante as guerras napoleônicas. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Como a gente já comentou, né, essas campanhas do norte do Brasil contra Portugal às vezes não são tão fomentadas e tal, e eu queria me referir aqui, no caso aqui, tanto a essas batalhas, mas também a personagens, a pessoas, indivíduos em particular que apareceram nesses conflitos, né. E aí a gente tem o exemplo da campanha do Maranhão, onde lutou Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido anos mais tarde como Duque de Caxias. A gente já tem aqui um episódio sobre a trajetória do Duque de Caxias, para quem quiser ouvir, mas enfim, você pode explicar pra gente em que condições estava o Maranhão na época da independência e como esses conflitos se desenrolaram nessa província? Sim, o Caxias é interessante porque ele começa como alferes, né, no Batalhão do Imperador, que é organizado no Rio de Janeiro, um batalhão de quase 1.000 soldados, que é enviado para a Bahia. Inclusive, tanto Caxias quanto o futuro Tamandaré são parte, como muito jovens, desses jovens oficiais desses conflitos iniciais. O Caxias ele é parte das operações terrestres, já do cerco de Lisboa e do final da batalha, e depois também você tem projeção dele para outras regiões, exatamente como revelando como essa consolidação do território nacional é frágil, né? O problema do Maranhão ele volta a acontecer posteriormente, assim como o Pará. Mas o Maranhão é interessante porque você observa como São Luís, principalmente, como um dos pontos mais fortes do que a gente chama do vintismo, né, que é o movimento político que sustenta a Revolução do Porto e as Cortes de Lisboa. É uma das capitais mais vintistas, mantém-se assim, jornais são publicados
ao longo de 2021, 22, 23, em apoio a Lisboa, às Cortes Constituintes, lembrando que é muito interessante. Todas as províncias elegeram deputados para as Cortes Constituintes. Então, em termos de representação, as cortes eram muito legítimas, tanto que elas terminam um trabalho, apesar da saída de parte dos delegados do Reino do Brasil, que são conhecidos, né, que saem, mas o que a gente não lembra na história é que a maior parte dos deputados constituintes eleitos no Reino do Brasil assinam a Constituição portuguesa. Então, você tem uma duplicidade constitucional aí, nesse momento, e você pode pensar em termos de legitimidade aonde estava essa legitimidade. Então, para vários grupos políticos maranhenses, o processo político que era visto como legítimo na época estava nas Cortes de Lisboa e havia interesses econômicos que aproximavam esses grupos. Obviamente, haviam outros grupos que tinham interpretações diferentes, com projetos diferentes, alguns grupos que são excluídos porque perdem do processo político, aderem a outros processos, e ao longo do conflito você vai tendo também cálculos ali que levam a que grupos que antes eram aderentes ao vintismo passem para o lado do Rio de Janeiro ou para aquele movimento que vinha na guerra ocupando alguns espaços. Então, o Maranhão é interessante porque ele é um caso muito exemplificativo de como não havia nem aquela identidade nacional prévia, nem uma unanimidade com relação ao que acontecia no Rio de Janeiro com relação a Lisboa. Era o exemplo da complexidade e da heterogeneidade de posições que você vai vendo. Por isso que pode, talvez com certo exagero, então aqui eu falo só para compreensão do processo e não no termo literal, quase que o Maranhão, como parte daquele primeiro momento da independência, é quase que uma conquista do que uma efetiva adesão ao projeto do Império. Mas é talvez um exemplo muito interessante. Você tem autores, pesquisadores, historiadores maranhenses que exploram isso muito. Marcelo Cheste, por exemplo, é um deles, que mostram exatamente essa heterogeneidade, como havia outros projetos políticos, no caso do Maranhão, e que levam à necessidade de trabalhos muito mais intensos em termos de incorporação ao Império do Brasil e depois em termos de construção da identidade. A mesma dinâmica que você observa, se você entende a independência desse jeito, você vai observar nas revoltas ainda no período do Dom Pedro e particularmente na regência. A gente teve por muito tempo essa prática que eu não acho muito legal, de já ver a regência, as revoltas da regência como problemas ou desafios já de um Brasil consolidado. E se você observa o processo de independência dessa forma como a gente apresenta, se projetando ao longo dessa primeira década, as revoltas da regência ficam muito mais fáceis de entender e tem uma relação com a própria construção do Estado Nacional Brasileiro muito mais interessante do que a ideia de que são explosões posteriores de revoltas sem relação com o momento anterior. Mas, de fato, concordo que o Maranhão é um caso exemplar de heterogeneidade política e de ausência já de um Brasil pré-determinado e que vai revelando uma série de personagens, outros personagens também vão aparecendo ao longo do processo de independência, que também vão estar presentes em outros contextos e em lados diferentes. O Coronel Barros Falcão, por exemplo, que é de Pernambuco e que luta pelo Rio de Janeiro no cerco na Bahia, comandando as tropas pernambucanas, ou seja, a fase toda da Guerra da Bahia, a partir de outubro de 22, mais ou menos, ela é uma guerra nacional. Você tem mineiros, pernambucanos, baianos lutando na Bahia. O Coronel Barros Falcão, que comanda o batalhão pernambucano, ele era revolucionário de 1817, ele é pró-Dom Pedro I, ou pró-Rio de Janeiro, em 1822, e ele é parte da Confederação do Equador em 1824. Então, você vê como a dinâmica vai mudando em termos desses personagens. Já no Grão-Pará, a minha dúvida vai seguir a partir de duas questões. Eu quero entender melhor como a adesão tardia dessa província influenciou nas guerras de independência e de que forma a participação indígena tornou esse conflito ainda mais complexo. Existiu de fato um apagamento histórico desse grupo ou a participação indígena foi de fato reduzida? Não, você tem talvez não um apagamento, mas uma desvalorização desse aspecto. Você tem sim uma questão indígena no Pará clara e que influencia o processo político. Ele atinge toda a província, mobiliza toda a província. É uma província distante, que nesse momento compreende uma porção significativa do território. Então, você conquistar o Pará, ou você manter o Pará, ou ter a adesão do Pará, é essencial para a manutenção das fronteiras do reino no Império. Você tem um processo político próximo do que acontece no Maranhão, ou seja, de heterogeneidade, de muito apoio ao vintismo, mas com cores locais muito claras, exatamente pela questão indígena, que está presente e que é tratada, particularmente no elemento militar, né, na forma como você geria essas tropas, mas que aí eu não saberia dizer, ou não seria o momento de dizer, em termos de apagamento da história ou vamos dizer assim, de uma certa omissão ou de uma desvalorização desse componente que é importante, mas é parte de um contexto maior de mobilização que você observa na província.
A tensão entre Brasil e as cortes cresceu e, em 9 de janeiro de 1822, segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." O famoso Dia do Fico. Em um dos momentos do teu trabalho, você inicia um capítulo falando sobre a Joana Angélica, personagem importante no contexto da Bahia, e é dessa região também que aparece a atuação da Maria Quitéria. Eu queria entender melhor qual foi a participação das mulheres de forma geral nas guerras de independência, no caso, essas duas personagens também, mas eu digo mulheres em geral, e eu queria saber como é que foi isso, né? Como é que foi essa participação, como é que esses nomes despontaram, enfim. É interessante porque você tem as personagens conhecidas, né? Joana Angélica, Maria Quitéria, no Rio de Janeiro, a própria Princesa Leopoldina, que refletem, eu diria mais do que como, refletem exatamente o ponto, como esse conflito político e militar, ele ultrapassa apenas aquela ideia de setores da elite restritos, ou seja, naqueles lugares em que você teve grandes mobilizações decorrentes de guerra civil e de conflito militar, essa mobilização atinge todos os setores da sociedade e leva a vários casos de mobilização de diferentes setores da sociedade, como é o exemplo das personagens como a Maria Quitéria. No caso da Joana Angélica, é uma situação um pouco mais particular, anterior à nacionalização do conflito na Bahia. São disputas locais pelo controle da província, decorrentes da nomeação do general Madeira como governador das armas, ou seja, como comandante militar da Bahia, feita por Lisboa, e que tem resistência nas forças militares, em parte das forças militares locais, que preferiam a nomeação de um outro general. E esses conflitos, eles se espalham por toda a cidade de Salvador, e você tem uma invasão do convento. Então, e esse convento, ele tinha um isolamento total das irmãs, e isso leva que a Joana Angélica, ela tente impedir a entrada das tropas pró-Madeira, ou seja, que eram pró-Lisboa, no convento, e isso leva à morte dela, né, ao assassinato dela, e ela se torna um símbolo dessa resistência que estava acontecendo, mas não necessariamente alguém que tivesse, assim, não fica claro, outras pesquisas talvez possam apontar qual era a posição política dela já com relação ao que estava acontecendo, mas ali eu acho que ela se torna mais um símbolo da resistência do que alguém que estava ativamente participando. A Maria Quitéria talvez seja um símbolo diferente, exatamente dessa participação, dessa mobilização integral da sociedade, em que ela tenta se disfarçar de homem para lutar. Ela acaba sendo incorporada, ela consegue cumprir algumas missões e se torna também um símbolo da participação das mulheres. Acho que o terceiro personagem é da Princesa Leopoldina. Como conselheira política do Dom Pedro, ela tem talvez uma clareza maior do processo político anterior ao próprio então príncipe regente. Então ela tem uma influência no Fico em outros momentos, sem que ela tenha, isso é um mito que é interessante, proclamar a independência antes do Dom Pedro, em 2 de setembro, como acabou aparecendo em programa de televisão, e às vezes você tem esse mito que circula na internet antes do 7 de setembro, sempre que ela, numa reunião do Conselho de Procuradores, teria declarado a independência do Brasil, levando apenas Dom Pedro a confirmar. Os documentos do Conselho de Procuradores, eles existem, as atas estão disponíveis e não mencionam nenhum elemento de independência, o que não retira a importância do papel político dela em termos de conselheira e quase um dos principais sustentáculos da decisão do Dom Pedro de se incorporar aos grupos heterogêneos que queriam manter o Rio de Janeiro e, com isso, liderar o processo de formação do Império Nacional. Mas eu acho que a participação das mulheres ela vai ser cada vez maior, e você encontra outros exemplos, na medida em que esse conflito se torna mais integral dentro daquelas sociedades que já viviam um conflito muito grande político desde o processo de Revolução do Porto. Agora, mais especificamente sobre a guerra que aconteceu na Bahia, eu acredito que esse tenha sido um dos palcos mais importantes para a independência, pelo menos de todos é o que tem mais projeção local e até nacional, né? Então eu queria pedir para você explicar em detalhes como aconteceu a campanha da Bahia, de que forma a independência da Bahia simbolizou também, de certa forma, se conecta com a independência do Brasil, e se dá para fazer essa correlação, né, de que a independência da Bahia de alguma maneira simboliza a independência do país, ou se talvez forçar um pouco a barra, enfim, o que é que você acha? Eu acho que é completamente verdadeiro, e aí mais do que a independência da Bahia. Eu mencionei isso já, e aí isso não, talvez alguns autores, gente lá da Bahia, possa achar que eu estou desvalorizando o papel da Bahia em si. O processo, pelo contrário, é valorizar, mas o que você tem é um processo, como eu mencionei, de nacionalização daquele conflito. Então, você pode efetivamente, sem nenhum problema, dizer que o que acontece na Bahia é determinante, talvez não para uma independência brasileira em
outros contornos, por exemplo, só a manutenção das províncias coligadas, mas sem a Bahia teria sido muito difícil manter que o Império Brasileiro mantivesse o mesmo território do então Reino do Brasil, ou seja, a unidade do que a gente fala em unidade brasileira, mas que na verdade é por isso, né? O Reino do Brasil tinha um território, quando ele quebra, o Império do Brasil acaba ocupando esse mesmo território, mas poderia não ter ocupado. Então, sem a Bahia você não tem esse processo. Você pode olhar como a independência da Bahia sendo essencial ao processo brasileiro, ou o processo de independência brasileira se cristalizando num conflito anterior que existia já na Bahia, nacionaliza esse conflito e ele se torna não um conflito local, regional, ou seja, da Bahia, mas sim um conflito nacional naquele território. Por quê? O que a gente vê, o que acontece na Bahia antes de, você pode dizer, julho de 22, é algo que passava em outras províncias. A mesma dinâmica que eu mencionei. Problemas com o Rio de Janeiro, uma relação com o Rio de Janeiro conflitiva enquanto Dom João VI está, entre a lealdade e a busca por autonomia, que é agravado pelas inspirações liberais, pelos movimentos políticos da época e pelo vintismo, pela Revolução das Cortes, que vai gerar uma quebra dos padrões anteriores, e as Cortes, ao atuarem diretamente, elas começam a alimentar um conflito que aí sim começa a ter expressões de divisão entre aqueles portugueses americanos e aqueles portugueses da Europa. Não são divisões muito claras. Você tem a participação de muitas tropas de origem local nas tropas do General Madeira. Você tem grupos diferentes, os grupos de comerciantes, que são originários da Europa, mas que estão instalados há décadas na Bahia, apoiam Lisboa, grupos agricultores do interior, principalmente, vão gradualmente aderir ao Rio de Janeiro, mas antes disso, esses grupos entram numa guerra civil, que ela explode, já tem processos anteriores conflitivos, mas que explode essencialmente em fevereiro de 22, quando as Cortes de Lisboa começam a interferir diretamente nas províncias. Essa intervenção, ela tem como base uns decretos de setembro de 1821, que praticamente quebravam exatamente a centralidade do Rio de Janeiro como capital do Reino do Brasil. Os decretos de 21 sustentam o fico brasileiro, do Dom Pedro, ou seja, a decisão dele de ficar, em reação a esses decretos, que também atacam o Dom Pedro e mandam ele embora para se educar viajando na Europa. Ou seja, eles atacam a estrutura do Reino do Brasil como estava e atacam o próprio príncipe regente. Eles levam ao fico e levam também a um crescimento das tensões na Bahia, das movimentações políticas, que estouram exatamente no momento em que as Cortes de Lisboa decidem nomear o general Madeira como governador das armas, após elas já no ano de 21 terem reforçado a segurança em Salvador com tropas europeias. Algumas tropas já estavam lá. O que a gente fala de que existiam tropas europeias no Brasil é que depois das guerras napoleônicas, muitas das tropas mobilizadas nas guerras são levadas, algumas unidades, para diferentes capitais das províncias brasileiras para garantir a segurança do reino. E a partir de 21, essas tropas são reforçadas com novas levas. E em fevereiro de 22, você tem o estouro da Guerra Civil, que é o conflito pela nomeação do general Madeira. Esse conflito leva a que Madeira mobilize suas tropas de forma intensa, são mais ou menos 2-3 dias de combate. É nesse contexto que se dá a invasão do convento e a morte da Joana Angélica e a expulsão das tropas que se opunham à nomeação do general Madeira. Perceba que ainda não tem uma movimentação necessariamente em torno do Rio de Janeiro, ou de Lisboa, ou de Independência. Você tem uma resistência à gestão do poder na província, que estoura nessa guerra civil que eu menciono, porque vários grupos saem de Salvador, vão terminar se reunindo, principalmente se reunindo no interior da Bahia, e que aos poucos vão formar ali uma pequena organização militar, cujo início logra, inclusive, até fazer um cerco precário sobre Lisboa e que buscam ajuda no Rio de Janeiro. É nesse momento, porque são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O que você tem na Bahia, então? Uma guerra civil estourou. A cidade de Salvador é pró-Lisboa, com o general Madeira. Você tem tropas anti-general Madeira, ainda não favoráveis ao Rio de Janeiro, concentradas no interior da Bahia e que aos poucos estão se organizando e buscam a ajuda do Rio de Janeiro. Nesse momento em que isso está sendo decidido, são os momentos mais graves da confrontação direta entre Lisboa e o Rio de Janeiro, Dom Pedro se mobilizando no primeiro semestre de 22, o que leva Lisboa não só a confrontar o Rio de Janeiro diretamente, mas tomar novas medidas e, em maio de 22, começam a chegar reforços de tropas na Bahia. Esses reforços, essa mobilização militar das Cortes de Lisboa, são um dos principais elementos que levam Dom Pedro a gradualmente romper com as Cortes. Ou seja, não são apenas as medidas das Cortes políticas, são as medidas concretas das Cortes de tentar ocupar o território e mobilizar militarmente contra o Rio de Janeiro. Isso leva, então, a que Dom Pedro mande uma primeira esquadra com insumos militares para a Bahia, e ali você tem um processo de adesão desses grupos que estão no interior ao Rio de Janeiro. Um processo
processo que você vai ver que não é completamente natural e de total confiança, tanto que você tem registros de que o José Bonifácio intencionalmente evita que a liderança dessa mobilização seja local. Ele quer evitar que os grupos locais tenham uma força que possam se sobrepor ou se contrapor ao Rio de Janeiro. E é nesse processo, depois de uma primeira mobilização militar, que você vai ter o processo de nacionalização do conflito. O general Labatut, ele é nomeado comandante do Exército Libertador, e esse Exército Libertador, ele mobiliza tanto na Bahia, a maior parte das tropas vem da Bahia, mas também ele mobiliza outros setores. Ele passa, antes de chegar na Bahia, ele passa por Pernambuco, logra com muita resistência, ele relata ter sido muito maltratado em Pernambuco, mas ele logra tropas pernambucanas, tropas paraibanas, que vão entrar com ele, um pouco depois dele chegar, vão entrar com ele também na mobilização. Então você tem um processo gradual de nacionalização do conflito. Você pode dizer esse processo de nacionalização do conflito, eu diria que a partir da Batalha do Pirajá, em que é um conflito ainda essencialmente local, mas já se nacionalizando. Por que se nacionalizando? O Madeira, ele fica em Salvador, ele não sai de Salvador achando que não tem forças suficientes para garantir a cidade e para combater os rebeldes, ele chama de rebeldes, no interior. Então ele aguarda chegar reforços que vão chegando gradualmente em agosto, julho, agosto, o reforço é muito intenso e a notícia desse reforço chega no 2 de setembro e é uma das informações que vão ser enviadas ao Dom Pedro, que é encontrado na margem do Ipiranga, às margens do Ipiranga, e é um dos motivos dele decretar a independência. O general Madeira, quando ele se sente forte, ele começa a se mobilizar. Ele começa a se mobilizar para quê? Porque ele, concentrado em Salvador, ele permite que a cidade seja gradualmente cercada pelas tropas naquele momento de conflito regional. Mas ele tem uma marinha potente que permite ele operar de forma bastante intensa no recôncavo baiano. Então, de novembro de 22 até mais ou menos janeiro, fevereiro, ele vai usar os reforços que chegam de Lisboa para tentar romper esse cerco. Ele intensifica as operações no recôncavo baiano e ele tenta uma primeira ruptura, que é a batalha exatamente do Pirajá, que é uma operação não só terrestre, como anfíbia, ou seja, de desembarque de tropas, que tenta contornar as tropas que estão rodeando ali, né, que estão cercando a cidade de Salvador, e você tem ali uma batalha muito intensa e que surge mitos, por exemplo, a tal da coisa do corneteiro, né, que se confunde supostamente e toca o tom de retroceder e não, ao invés de tocar o tom de retroceder, toca o tom avançar e degolar, e que isso teria mudado o humor das tropas brasileiras. Há vários registros que dizem que essa história seria seria falsa e uma tentativa de desvalorizar um pouquinho a participação das tropas pernambucanas, cuja cavalaria é essencial na virada desse momento da batalha, ou seja, você já tem tropas de outras regiões. Por isso que eu falo que é um processo de nacionalização do conflito e que tem, em primeiro momento, a partir de novembro de 22, várias ofensivas do Madeira para tentar romper o cerco e avançar para o interior. Elas são repelidas pelas tropas comandadas pelo general Labatut, ou seja, um comandante escolhido pelo Rio de Janeiro sem vinculação local com a Bahia. Isso é até um elemento de tensão muito forte, mas representa exatamente essa nacionalização do conflito. Os esforços do general Madeira, aos poucos, eles vão perdendo a capacidade, e essa guerra vai, nesse contexto que você tem a mobilização local muito intensa, e aparece a figura da Maria Quitéria, por exemplo, e outros, porque o recrutamento vai ganhando esforço, e a ordem do conflito vai gradualmente mudando, das ofensivas do general Madeira para um reforço do cerco. Tanto as operações no recôncavo baiano vão perdendo uma certa força, mas elas ainda continuam, e o cerco da cidade de Salvador vai se intensificando, a ponto de você ter ali mais ou menos 15 mil soldados de um lado, 13 mil de outro, contando as marinhas, mobilizados num cerco de alta mobilização e de muita intensidade nos combates. Os relatos das trincheiras são muito intensos e você tem ataques dos dois lados, mas o fato é que nenhuma dos elementos da mobilização terrestre logra romper esse cerco. Geram desgastes internos. O conflito entre o Labatut e o comando com os grupos locais baianos e pernambucanos, ele leva a uma ruptura. Labatut é destituído do comando antes que as forças locais possam ocupar a chefia do Exército Libertador. Você já tem a presença do batalhão do Imperador, que chega no início de 23, é um batalhão forte, vindo do Rio de Janeiro, mais um exemplo dessa nacionalização. E ali o general Lime Silva, que é tio do Duque de Caxias, ele assume o comando desse exército, ainda tenta algumas medidas militares que não têm sucesso por si só, até que a esquadra que Dom Pedro monta, comandada pelo almirante Cochrane, né, contratado do exterior, ela logra romper esse cerco, ela fecha o mar para as tropas do general Madeira, e ao perder o acesso ao mar, ele se torna
inviável e ele deixa, então a Bahia abandona, ele, ao invés de se render, ele abandona em 2 de julho, marcando o fim desse conflito. Por que você pode falar de uma independência, de um episódio da independência do Brasil na Bahia, muito mais que uma independência da Bahia? Em primeiro lugar, pelo ponto estratégico da Bahia, como eu mencionei. Quem tem a Bahia tem a capacidade de projetar para norte e para sul, é o elemento estratégico. E a demonstração desse ponto estratégico é que os dois lados concentram suas forças aí. Não são tropas regionais apenas que estão do lado de Madeira, ele é reforçado gradualmente pelas tropas vindas da Europa e só não tem mais reforços porque você tem a invasão da Espanha em 23 por tropas francesas e é necessário que as cortes portuguesas, antes da Vila Francada, mobilizem tropas para sua fronteira, ou seja, eles abrem 2 teatros de operação, isso limita o envio de tropas para a Bahia. E do outro lado, você tem essa gradual concentração de tropas sobre um comando nomeado pelo Rio de Janeiro, que envolve não só uma ampla mobilização na Bahia, e assim, eu não quero desvalorizar a cultura em torno do processo de independência local baiana, que tem todo o seu sentido de ser e tem que ser valorizada e deveria ser valorizada até em outras regiões do Brasil, mas o fato é que também essa mobilização, ela ganha outros contornos com o comando do Rio de Janeiro, com o Batalhão do Imperador, com o Batalhão Pernambucano e outras tropas que reforçam esse cerco, que vai ser rompido também pela Marinha Nacional. Ou seja, você tem um conflito local que ganha um caráter nacional e um caráter estratégico em termos da independência, da construção do Brasil que a gente tem hoje, do Império, com todos os territórios do anterior reino. Então, você pode, de uma certa forma, fazer uma leitura dupla, tanto valorizando o aspecto regional quanto nacional, mas qualquer uma delas permite falar que sem uma vitória das forças na Bahia, você não teria necessariamente a independência brasileira como a gente conhece ou a construção do Brasil como a gente conhece. Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! No primeiro bloco, eu perguntei como o Brasil se posicionou no cenário externo durante as guerras, né? Nessa parte final, eu queria saber como os países estrangeiros lidaram com as vitórias brasileiras contra Portugal e como se deu o reconhecimento da nossa separação de uma forma oficial, né? Precisou existir um grande arranjo diplomático ou os conflitos bastaram para selar essa independência? É interessante porque, num primeiro momento, momento de força, Dom Pedro, desde o momento em que ele fica, ele começa a mandar representantes para o exterior para buscar apoios. Então você já tem representantes no Reino Unido, na França, mesmo no Império Austríaco, desde um primeiro momento. O papel da Leopoldina aí também é central, porque ela vai ser quase uma grande diplomata para buscar o apoio austríaco. E aí as potências da época, elas vão acabar tendo um problema, porque elas têm um elemento de legitimidade, ou seja, de apoio à Espanha plural nas independências contra movimentos liberais, mas o caso brasileiro, em termos de Dom Pedro, ele é particular, porque ele é uma representação diferente. Então você vai ter o que a gente pode dizer como algumas simpatias de intensidades diferentes e com consequências diferentes por parte, basicamente, do Reino Unido, um pouco da França, um pouco do Império Austríaco e muita resistência de outros, como Prússia, Rússia, Espanha, obviamente. E em todo o momento do processo da independência das batalhas, tanto o Rio de Janeiro quanto Lisboa estão agindo diplomaticamente em todos os locais. Até nos Estados Unidos, que fazem um primeiro reconhecimento unilateral em 24, talvez o primeiro, mas também das Províncias Unidas, há um reconhecimento que é uma troca de cônsules. Mas o fato é que você tem quase que um aguardo das potências para verificarem como vai desenvolver o conflito. A atuação é muito intensa dos dois lados, é uma atividade diplomática interessante. As instruções do Zé Bonifácio aos representantes no estrangeiro que estão publicadas, são muito fáceis de serem encontradas, são muito interessantes em termos do projeto do Rio de Janeiro, e particularmente do Zé Bonifácio, sobre o processo de independência e a visão e a defesa da causa do Dom Pedro, da causa do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, enquanto a guerra está acontecendo, são movimentações diplomáticas buscando apoio, mas sem uma ideia de negociação, ou seja, o que se busca é um reconhecimento puro e simples, unilateral, sem condições por parte das potências que resistem a esse reconhecimento. E o que você vai ter posteriormente, a partir de 24, é um processo de negociação que passa, de uma certa forma, a interessar a várias partes, passa a interessar ao Brasil, passa a interessar a Plural, passa a interessar ao Reino Unido e outros, mas que tem resistências e problemas dos dois lados. Não é um processo simples, não é um processo fácil, um elemento dinástico relativamente tranquilo, mas sim uma negociação muito árdua, que tem indas e vindas, e pelo menos 3 momentos. Um primeiro momento
de autoconfiança do Rio de Janeiro, que não quer negociar, um segundo momento em que o Reino Unido é apenas a residência onde os dois lados tentam negociar, mas a partir de 24 e 25 você já tem uma consolidação muito clara do Rio de Janeiro, ainda que o território não tivesse absolutamente garantido, você tem uma consolidação do Império Brasileiro, pelo menos ali em parte, muito forte, é muito difícil voltar atrás, e aí se abre a possibilidade de uma negociação, seja do interesse português em resolver essa situação, seja do próprio interesse do Rio de Janeiro em avançar a legitimação desse território, como forma também de garantir esse território, ou seja, o interesse do Rio de Janeiro em negociar depois, ele vê que você pode ver que a maior parte da instabilidade, a tendência de fragmentação das províncias, é uma tentativa de permanecer com Lisboa. Se Lisboa reconhece, um dos principais motores da atividade doméstica, ele elimina, uma vez que Lisboa diga, não, Pará, Maranhão, vocês são parte, eu reconheço vocês como parte do Brasil, isso é um elemento de força para o Dom Pedro muito grande. E é um elemento de força que ele necessita, em termos de legitimação dele, naqueles momentos frágeis que nós falamos de 24, Confederação do Equador, 25 problemas no Maranhão, no Pará. Então, ali você tem, sim, um processo em que abre a oportunidade para negociação e o Reino Unido passa a ser só de bons ofícios para tentar intermediar essa negociação, e essa negociação que eu mencionei, que por fragilidades e interesses dos dois lados, resulta no reconhecimento de Portugal, mas com algumas condições. O Dom João VI acaba sendo reconhecido como rei, transmitindo o poder a Dom Pedro. É um elemento simbólico apenas, obviamente, mas que para as coroas da Santa Aliança pode ser importante, porque a Dom Pedro deixa de ser um revolucionário e passa a ser um herdeiro legítimo. Você tem a indenização que é necessária, ou seja, você tem concessões dos dois lados, mas é um reconhecimento que passa a ser necessário para o Brasil naquele momento de fragilidade. E a partir desse reconhecimento por Portugal, o Reino Unido também reconhece, e aí nesse momento eles têm muita força, é um momento que negociam acordos comerciais muito vantajosos para o Reino Unido, então você pode dizer que o Reino Unido não faz a independência e com isso ele ganha os acordos, mas a independência acontece, o Reino Unido apoia esse processo final e com isso ele ganha as vantagens na negociação do acordo comercial posterior. E a partir desse reconhecimento, todas as outras potências reconhecem e passam a ver o Império Brasileiro como um elemento interessante em termos de legitimidade contra o temor que as potências conservadoras da Santa Aliança tinham com o republicanismo. Mas então a diplomacia ela é parte de todo o processo de independência, seja para obter apoios, seja para convencer da legitimidade do pleito do Rio de Janeiro, seja para sustentar um pouco o esforço de guerra buscando suprimentos e tropas no estrangeiro, mas depois é um processo de negociação que revela também as fragilidades dos dois lados e por isso acaba sendo um resultado que ninguém fica satisfeito, mas que de uma certa forma resolve o problema. Um tema que é muito trabalhado quando se fala na independência do Brasil é a sua relação com a memória. Há pouco tempo a gente teve o bicentenário, esses debates voltaram à tona, mas eu queria saber como é que isso se relaciona com as guerras da independência. Como é que os historiadores têm trabalhado essa dimensão do nosso campo sobre temática de memória, sobre independência e tal? Ainda é algo que está em aberto a mais pesquisas? O que você pensa a respeito? Eu acho que é um campo que ainda precisa de muito mais pesquisa, mas que você já tem um caminho muito positivo acontecendo a partir dos anos 70, 80. Como eu disse, muito do que eu falei aqui é sustentado por pesquisas de historiadores como Evaldo Cabral, o Istvan Jackson, João Paulo Pimenta e grandes outros autores, a professora Louise Starling e outros autores que começam a redescobrir essas realidades mais complexas do Brasil no período da independência. Eu acho que o bicentenário foi uma oportunidade muito grande para voltar a esses elementos, eu vejo como elementos conflitos, e a questão da nacionalidade, por exemplo, sendo debatido por vários autores, então é uma recuperação interessante, porque talvez seja um momento de maturidade histórica que a gente possa ter, porque o que eu acho, a minha interpretação sobre por que tudo isso, por exemplo, as guerras de independência foram esquecidas, são momentos diferentes que caminham para o mesmo olhar. Você tem muito claro o projeto de consolidação do Estado brasileiro a partir da década de 1830 como um dos primeiros elementos de tentar evitar essa história mais conflitiva e heterogênea. Ou seja, ali na consolidação do Estado brasileiro e da identidade nacional brasileira, você começa já essa projeção de um Brasil já visto de forma anterior, de construção de uma nacionalidade relativamente homogênea. Então, você não só tem muitos dos personagens que são parte de um
processo conflitivo de guerra da independência, se voltam contra o poder central, então eles acabam como sendo deixados de lado pela historiografia oficial, como essa historiografia oficial tem um interesse em desvalorizar as guerras de independência para reforçar a ideia de unidade. Ou seja, todo esse período do Império você tem uma certa diminuição do conflito para reforçar a identidade. Se você olha o período posterior do republicanismo, exatamente ele reforça isso por buscar raízes anteriores do Brasil para evitar o Império. Então você vai tendo mais um apagamento dessa história. Depois você tem outras interpretações, não vou entrar na legitimidade ou correção delas, mas que também se nutrem disso, alimentar aquela ideia de elites dentro de concepções, por exemplo, de subimperialismos ou de estruturalismos, assim, em que são as elites, o capitalismo, que leva exclusivamente a ideia de independência, então que se reforçam essa desvalorização desses outros elementos mais complexos e heterogêneos, porque caem melhor nas leituras interpretativas. Os elementos estão ali, mas eles não têm ainda uma linha para conseguir confirmar e dar uma melhor compreensão. Tanto que se você olha os historiadores, tem historiadores absurdamente competentes e que fazem grandes explorações da história do Brasil e que passam por registram vários desses elementos, mas não conseguem dar uma explicação ou unificá-los, por exemplo, as guerras dentro do processo de independência. Você tem autores clássicos que ignoram as operações militares e muitos outros que, ao não trabalhar essa maior heterogeneidade, acabam relegando as operações militares a pequenos focos de instabilidade que não afetam o processo geral. E, na verdade, você precisou, então, antes de chegar por exemplo, na ideia da guerra, que os autores começassem a descobrir primeiro essa heterogeneidade, as realidades anteriores da colônia e do reino do Brasil, para que construísse esse terreno para uma pesquisa como a minha sobre as guerras conseguir crescer, né, conseguir brotar, sem as quais não teria sido possível. Então você tem vários estudos, tanto dos regionalismos, do professor Evaldo, quanto do nacionalismo, que levam a você ter que rever a história, e à medida que você vai revendo, vai cavando, você vai descobrindo as heterogeneidades, não só de identidade, de cultura, mas também as questões econômicas, a separação do território, você começa a projetar dimensões que você não conhecia antes, como eu mencionei, das distâncias de transporte terrestre ou de transporte marítimo, chegar a Portugal mais fácil de São Luís do que chegar a Salvador. Isso você vai construindo pequenas etapas que permitem pesquisas novas, como as que vários historiadores estão fazendo. Então, eu acho que é um elemento de maturidade do nosso elemento histórico que permite você rever esses passos. Como eu disse, o fato da nacionalidade ter sido construída, para mim é um elemento positivo. Então, se ela foi construída, ela pode ser ainda reconstruída, ela pode ser melhorada, ela pode ser desenvolvida, ela não precisa ser algo imutável por ser natural, mas você tem essas novas pesquisas, então, que podem ser feitas sem você prejudicar, por exemplo, o que era uma pesquisa histórica nos anos 1830 e 40, e se você falasse isso, você ainda estava contribuindo para uma dispersão de uma identidade nacional que ainda está em construção. Então você tem um bom momento para essa pesquisa, muita gente fazendo pesquisas muito interessantes e muito ainda para se descobrir, porque vários dos processos que você tem, por exemplo, na mobilização militar na Bahia, ou como você transita, os grupos no Piauí, no Ceará, no Maranhão, transitam do apoio ao vintismo para uma imagem, para um apoio ao Rio de Janeiro, como isso vai acontecendo, são pesquisas que você pode aprofundar muito mais. A realidade do Reino Unido, ou seja, o que muda? Você tem vários elementos que são usados, mas cada uma dessas bases que eu utilizo, elas podem ser aprofundadas em todas as maneiras. Então, tem muito ainda para trabalhar de forma interessante na pesquisa histórica sobre a independência. E, desculpe, projetar também para outros, uma releitura do Primeiro Reinado, uma nova compreensão da regência, são passos que você pode dar e que são super interessantes. E ela só se tornou uma verdade depois que milhares de soldados lutaram e venceram as forças leais a Portugal. Soldados que tinham sido escravizados e que lutaram na guerra para conquistar sua liberdade. E até mesmo uma soldada que se passou por homem para poder lutar no fronte mais violento desta guerra. Pessoas que combateram por razões variadas e ajudaram a fundar um país chamado Brasil. Uma nação que pela primeira vez foi definida como brasileira.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer saber mais sobre o assunto. Talvez o pessoal não saiba, mas você tem um livro sobre o assunto, né? Então eu vou pedir para você falar do seu livro e mais um ou dois que você gostaria de recomendar. Perfeito. Eu tenho, são 2 livros. O primeiro chama Independência e Morte, Política e Guerra na Emancipação do Brasil. E o segundo chama Redescobrindo a Independência. O primeiro publicado pela Top Books, o segundo pela editora Saraiva, né? Qual que é a diferença entre os dois? A minha pesquisa foi uma tese de doutorado, que eu tentei trabalhar a tese para um livro, ou seja, transformando e tirando um pouco dos elementos de pesquisa acadêmica para um primeiro livro de apresentação dessa pesquisa em termos gerais. Então é um livro muito mais longo, é um livro de 650 páginas, em que ele não só apresenta essa versão da tese, né, que é o que a gente discutiu aqui, como oferece a maior parte dos elementos de pesquisa que sustentam essa tese. Ou seja, aqui os documentos, a documentação, o debate historiográfico, ele é apresentado, ainda que numa linguagem não acadêmica, mas é apresentado em detalhe. Momentos em que eu paro no livro para discutir, por exemplo, mortos na Batalha do Pirajá, ou mortos na Batalha do Genipapo, em que você vai discutir fontes, etc. Então, é um livro muito mais detalhado, muito mais profundo, com muita documentação. O que eu tentei fazer depois é adicionar outras novas pesquisas, uma outra forma de edição desses argumentos e muito mais simples, para um consumo maior, para quem não é historiador ou para quem gostaria de entender isso, mas não gostaria de enfrentar talvez um livro de 650 páginas. Então, o Redescobrindo a Independência é uma outra versão, não é só uma versão resumida do primeiro livro, mas sim uma nova versão dessa minha tese, dessa minha visão da independência, mas numa linguagem mais acessível e com menos debate historiográfico documental, mas que sempre faz referência à pesquisa maior. Então, esses são os 2 livros que eu publiquei sobre o tema. Eu recomendo de forma muito interessante os livros do professor Evaldo Cabral de Mello, sobre Pernambuco, ele estuda a história de Pernambuco, mas dá essa realidade regional e particular que você vê em outros livros. Os livros do professor João Paulo Pimenta também são muito positivos, muito interessantes. Da professora Heloísa Starling, você tem o Paulo Resutti, que publicou biografias interessantes sobre alguns desses personagens e livros também sobre a independência. E, óbvio, você não pode deixar de ler também os grandes clássicos desse período, inclusive Oliveira Lima, o próprio Sérgio Buarque e outros livros que são interessantes em termos da pesquisa daquele momento, trazem muitas coisas interessantes, mas que a pesquisa serviram de base para novas pesquisas que prometem um novo olhar aí sobre a independência. Mas eu acho que realmente na ideia do nacionalismo, os livros do professor João Paulo Pimenta e em termos regionais, dentre outros, mas os livros do professor Evaldo Cabral para mim são fantásticos. Então é isso, gente. Hélio, tem alguma consideração final? Apenas agradecer a oportunidade. Passamos bastante do tempo, espero que as pessoas tenham paciência em escutar a entrevista, mas agradecer muito a oportunidade que vocês me dão. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam, divulguem o História FM para os seus amigos, seus colegas. Se você faz faculdade de História, divulga aí para os seus colegas, para os seus professores também. Me segue lá no Instagram, @IclisRodrigues. Sim, mudou o nome de usuário, agora eu estou usando meu nome mesmo. E claro, apoie o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Vitor Alexandre. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.